Bom, vamos lá. Então, estava vendo aqui, a última vez que eu fiz uma transmissão, uma palestra online, falar sobre transição de carreira e recolocação faz quase um ano, e eu resolvi fazer de novo. Tenho feito algumas palestras presenciais, mas pela internet sempre um pouco mais cômodo, né? Dá para atingir mais pessoas. Bom, esse tema é um tema que está ainda, infelizmente, está sendo muito falado, muito debatido, devido ao grande número de pessoas desempregadas que a gente tem ainda agora em setembro de 2016, né? É um tema que eu falo bastante desde aí de 2014, de que começou essa onda de desemprego, e infelizmente ainda tem muita gente que está procurando emprego. E para muitas pessoas, para quem passou isso pela primeira vez na vida e nunca se viu nessa situação, é realmente mais complicado, né? Realmente, para quem não é da área de RH ou de carreira, é realmente complicado, né? Não saber exatamente o que fazer, como fazer. E o que vem na cabeça de todo mundo quando fala em recolocação, quando a pessoa é demitida, a primeira coisa tem que mandar currículo, né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o currículo, né? Como fazer, e a pergunta que eu mais ouço, né, é se o meu currículo está bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre currículo, sobre como formatar seu currículo da forma ideal, os textos de apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais temas aí que envolvem esse processo de recolocação, que desde que eu comecei a trabalhar com isso, desenvolvi e fui aprimorando um método para auxiliar profissionais a se recolocar, né? Então, é um processo que não é difícil, mas ele é bastante complexo. Ele envolve uma série de etapas, e quanto mais você conseguir se adequar, se ajustar em cada uma dessas etapas, mais fácil vai ser esse processo. Melhor ou mais rápido você vai atingir o seu resultado, que é uma recolocação. Bom, se fosse falar tudo que dá para falar, ficaria horas aqui falando sobre todo esse universo de carreira e recolocação, até porque as duas coisas estão diretamente ligadas, né? Mas eu desenvolvi para os meus clientes, né, já há mais de 3 anos que eu atuo diretamente com suporte, com consultoria para profissionais que estão em transição de carreira, ou que querem mudar de emprego, ou que estão desempregados, e também que querem se desenvolver profissionalmente, que querem crescer. E desde o início, eu sempre tive eu sempre quis atender realmente esses clientes de uma forma individual, porque para cada perfil, para cada pessoa, o processo ele é diferente, né? Cada pessoa tem uma dificuldade, tem um perfil, é uma área, é um segmento, então existem existem muitas variações, né? Existem muitos detalhes ou muitos pontos que varia de profissional para profissional. Então, exata que você vai pegar e vai seguir e vai dar certo. Mas esse foi o meu trabalho durante todos esses anos, que era encontrar uma forma de mostrar para todos os profissionais de diversos níveis, de diversos segmentos, como eles poderiam se ajustar da melhor forma, né? É claro que, como eu falei, para cada profissional vão existir dificuldades bem peculiares ao perfil de cada um, à necessidade de cada um, né? O momento de carreira, então tem uma série de variações, idade, a área que você atua, o seu cargo, o seu nível, a sua experiência, as suas qualificações, tudo isso influencia diretamente na sua recolocação. Mas, é claro que o profissional que está mais preparado, né, e depois eu vou falar até um pouquinho sobre isso no final, que é essa preparação, esse profissional consegue se recolocar. São 2 fatores que fazem com que um profissional consiga se recolocar rapidamente. A preparação, né, o perfil dele estar desenvolvido no nível máximo, e networking. Esses 2 fatores unidos, eles fazem com que qualquer profissional, a pessoa não fica nem desempregada, na verdade, ela escolhe onde ela quer trabalhar e ela realmente ela é desejada pelo mercado de trabalho. Então, por isso que o mais importante para um profissional é isso, é ele realmente se desenvolver, né, ter esse perfil que a gente chama de índice de empregabilidade. Ele tem que ter um alto índice de empregabilidade. E aí, nesses anos todos, eu fui aprimorando esse método, né, para que eu pudesse dar um suporte da melhor forma para os meus clientes.
E disso eu acabei fazendo um mapa, que eu acabei disponibilizando lá no meu site. Quem fez a inscrição, quem está vendo ao vivo, né, na verdade, quem fez a inscrição lá pelo site, tinha lá disponibilizado essa ferramentinha que eu fiz, que é o fluxo com que acontece esse processo de recolocação. Sempre é assim? Não. Né? Como eu falei, cada caso é um caso. Tem pessoas que, às vezes, as pessoas fazem isso fora de ordem e conseguem se recolocar. Na verdade, o que eu queria dizer, mais do que tudo, ninguém fica desempregado para sempre, a menos que você desista realmente de procurar e de trabalhar. Ninguém fica desempregado. Se você já tem experiência, se você já atua em uma área, tem uma formação necessária, pelo menos para aquilo que você estava exercendo antes, em algum momento você vai conseguir. Né? Pode ser que não seja um emprego melhor ou até igual que você tinha. Às vezes você tem realmente que aceitar uma oportunidade que esteja um pouco abaixo, que vai ganhar um pouquinho menos, ou que não seja exatamente aquilo que você fazia, para você voltar para o mercado, né? Aquilo que a gente fala de dar um passo para trás, para poder entrar de novo no mercado de trabalho, e depois você vai buscar de novo esse crescimento, né? E o desenvolvimento junto, que aí você não vai mais passar por essa situação. Hoje, muitas vezes as pessoas associam estar desempregado com a questão de qualidade de perfil, ou seja, quem está desempregado não é um bom profissional. Não é bem assim. Né? Claro que os profissionais, ainda mais hoje, passando por um momento de crise, existem excelentes profissionais no mercado, tem pessoas que falam, eu não estou conseguindo retorno, meu currículo está ruim. Aí eu, né, quando é um cliente, eu faço realmente uma análise bem aprofundada, e aí eu vou ver o perfil da pessoa, e o perfil está ótimo, né? O currículo da pessoa está ótimo. Então, nem sempre o currículo está ruim. Às vezes o currículo dele está muito bom. É só que, eu vou falar aí dos passos, mas adiantando um pouquinho, a comunicação dele pode ser que não esteja boa, o público-alvo com que ele está entrando em contato não é o público certo. Então, pode ter uma série de fatores que estão influenciando para que ele tenha essa dificuldade de conseguir uma entrevista, de ter um retorno. Né? Então, tem uma série de fatores. Bom, para facilitar esse processo, eu acabei criando essa ferramenta, disponibilizei lá para quem quiser baixar no site. Depois eu vou ter que tirar, inclusive, porque está, né, linkado ao evento aí do webinar, então quem quiser baixar agora, aproveita. E nessa ferramenta, ela é bem simples, mas na verdade ela vai te dar todo o norte de como você começar o processo de recolocação, né, do início até o final, tudo que você precisa fazer. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas etapas, e você vai ter que buscar ajustar isso ao seu perfil, né, como que você vai fazer para o seu caso em particular, para poder ajustar, alinhar, adequar o seu perfil nesse momento do processo de recolocação em que você está. Independente de quanto tempo você está desempregado, isso não faz. Ou mesmo se você está trabalhando e você quer buscar uma nova oportunidade de trabalho também, né? Esse processo ele também serve para transição de carreira. A transição tem alguns pontos diferentes da recolocação, né? Algumas coisas que são realmente diferentes, mas o processo é basicamente o mesmo. Tá? Então também dá para você se utilizar por esse mapinha. Eu chamo de mapa, né? Foi o nome que eu dei. Na verdade, foram alguns clientes que acabaram chamando de mapa, porque realmente ele dá esse norte aí, né? Do começo, meio e fim do processo. Bom, então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de recolocação. Isso é uma pergunta. Eu fiz o seguinte: eu fui pegando essas etapas e eu fui tentando responder também o maior número de perguntas que as pessoas me fazem, as perguntas mais comuns que eu recebo, né, que eu recebo com mais frequência e que eu sei que é a dúvida da maioria dos profissionais. Então, também eu fui embutindo aqui, tem algumas perguntinhas que eu vou acabar lendo, que foi o que eu separei. Então, o que atrapalha mais nessa fase de recolocação ou de transição? Eu vou falar de recolocação, mas para quem for transição também serve. Da transição um pouquinho diferente, esse é um dos pontos. Da recolocação, o que mais afeta é a questão psicológica. Quando você é demitido, você se sente mal. Você pode ser o melhor profissional do mundo e você pode saber disso. Você ser dispensado é muito complicado. Psicologicamente, qualquer pessoa, isso não quer dizer que seja desequilibrado ou não, qualquer pessoa vai ficar chateada, uma situação normal. Se você estava mais tempo, se você gostava do seu trabalho, se você gostava, se você tinha amigos lá, né, quanto maior o vínculo que você tiver com a empresa, o tempo, mais difícil é para aceitar.
quando uma pessoa é demitida, né, a psicologia fala que existe aquele período de luto, realmente. Ela passa por um processo de luto, né, que é o de você se desligar daquela empresa, você se desligar emocionalmente daquele trabalho, daquele ambiente, daquelas pessoas. Então, para algumas pessoas é muito mais difícil, para outras é mais fácil. Tem gente que, né, aquelas pessoas que são positivas, eu vou falar um pouquinho disso no final também, mas as pessoas que são positivas, que são focadas em solução, né, que é o que a gente chama de pessoas, perfis de alta performance, então, essas pessoas, elas ficam chateadas, sentem, claro, mas bola para frente, qual que é a solução? O que eu preciso fazer? E já vai atrás, né, de respostas e de soluções para a situação. E tem as pessoas que são mais ressentidas, que elas vão ficar desesperadas, né, vão passar uns dias perdidas. Normalmente essas pessoas são as que saem distribuindo currículo, fazendo contato, elas, nossa, começam a mandar para qualquer vaga, ficam desesperadas, e aí depois, a hora que vai caindo a ficha, ela vai ficando mais calma, né? Então, no primeiro momento, ela fica muito desesperada, muito ansiosa, agitada, e depois ela vai se acalmando. E tem pessoas que aceitam, e depois, com o passar do tempo, né, se demorar muito para se recolocar, aí vai gerando uma ansiedade. De qualquer forma, é um período de incerteza, é um período de insegurança, é um período em que existe uma pressão, mesmo que a família seja extremamente compreensiva, existe uma pressão interna, tenho que trabalhar, né? Ninguém trabalha por diversão ou por opção. A gente tem que trabalhar por diversos motivos, não só pela questão financeira. Mas a questão financeira também aperta demais, se a pessoa não estiver preparada, planejada, não tiver uma reserva, aí que a pressão aumenta mesmo, né? O desespero toma conta. Então, esses são os fatores que mais atrapalham. Então, por mais que seja difícil, sempre tenha em mente o seguinte, que ninguém fica desempregado para sempre. O período médio de recolocação, ele varia um pouquinho de período para período, de ano para ano. Até 2013 era em média de 4 meses, 5 meses. 2014 ele foi para 6 meses, né, e começou a aumentar. E hoje eu vi algumas pesquisas, até ontem eu estava vendo isso para estar bem atualizada, o período gira em torno de 8 a 10 meses para recolocação. Esse é o prazo médio, né? E é claro, de novo, que isso vai variar de perfil para perfil e de todos aqueles fatores que eu falei que influenciam no processo de recolocação. Tem pessoas que conseguem se recolocar em um mês, tem pessoas que levam mais de um ano. Então, depende de uma série de fatores, né? Então, o que pode te ajudar a acelerar esse processo? O que realmente ajuda um profissional? É a organização, é o foco naquilo que você está fazendo, ou melhor, é a organização, é ter um objetivo muito claro do que você vai fazer durante esse processo, e o foco, né? E as técnicas que aí vem realmente para auxiliar. Então, organização é você... O primeiro de tudo é você ter um objetivo. Claro, o objetivo é me recolocar, mas como, onde, quando, de que forma, né? E por isso que veio a ideia desse mapinha, porque é justamente isso. As pessoas... parece que é tão óbvio, né? Se eu sou um analista financeiro sênior, eu vou querer me recolocar como analista financeiro sênior, né? Ou como um supervisor, como um gestor, ou de repente como pleno, mas eu vou querer me recolocar como analista financeiro. Parece lógico, mas quem está desempregado sabe que não é. Que você é analista financeiro, mas você começa a mandar currículo para analista contábil, para assistente, para gerente, para diretor, você começa a mandar currículo para outras cidades, outros estados, procura até em outro país. Então, dependendo do nível de desespero desse profissional, ele começa a metralhar currículo para todos os lados. Então, a pessoa não tem um objetivo claro. E mais do que ter um objetivo, é conhecer o seu perfil, né? E aí que entra realmente uma parte que a maioria das pessoas não fazem, não sabem, né, porque não conheciam, que é a questão do autoconhecimento. Fala-se muito em autoconhecimento hoje, e nós temos a sensação de que autoconhecimento é aquela coisa, ou faz terapia, ou é uma coisa de, sei lá, terapias alternativas, não é nada disso, né? Autoconhecimento é algo muito prático, é algo muito... até simples, por um lado, né? O processo vai depender do processo que você escolher, mas o autoconhecimento, ele envolve você saber quem é você, né? Então, quem eu sou, o que eu quero, né? Para onde eu vou, quais são meus objetivos, o que dirige a minha vida, né? Então, eu vou citar também bastante ferramentas ou técnicas de coaching durante a palestra aí, porque eu também me utilizo muito disso para realizar o trabalho.
e está diretamente ligado a tudo isso. Então, no coaching, a gente, né, o coaching é um processo de autoconhecimento e autorreflexão. É um processo fantástico, né, por isso que é tão famoso, porque todo mundo fala muito de coaching hoje por isso, porque ele traz resultados concretos. Justamente por isso, porque o coaching leva a pessoa, o profissional, a se conhecer, a responder essas perguntas que são básicas, que parece que é tão simples e tão óbvio, mas que se você fizer essa pergunta para você hoje, você nunca fez, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de responder, que é quem eu sou, quem sou eu, né? Quem é você? Né? Pare e pense, quem sou eu? Você vai falar o que você faz, onde você mora, você vai falar da sua família, mas e você? Quem é você? Né? Você dá referências da sua vida, mas quem é? É muito complexo de responder isso. Então, mas tem que começar por aí, né? Quem eu sou, o que eu quero, e também fazer esse processo de autoconhecimento para o seu perfil profissional. Né? Então, quem eu sou como profissional? Que profissional que eu sou, principalmente dentro do mercado? Né? Como que o mercado está me vendo? Isso é uma das dúvidas mais comuns. Né? Tem até essa pergunta, né, que é como o mercado está me vendo, mas aí para responder essa pergunta é bem mais complexo, porque aí precisa de pesquisa, precisa de um conhecimento muito grande do perfil e um estudo muito grande de mercado para conseguir ver de fora para dentro. Né, ou melhor, ver de fora o seu perfil, para ver como o mercado está te enxergando nesse momento da sua carreira. Então, não é tão simples. Mas você pode ter uma ideia. Né? Então, o que você faz, o que você quer, para onde você está indo. Então, de uma forma muito prática, né, você pode treinar esse autoconhecimento e fazer essa reflexão para você conseguir definir realmente a sua carreira. Você precisa de um ponto de partida, um objetivo. Então, o que você quer? Eu quero me recolocar, claro, mas como? Se eu sou analista financeiro, eu quero como analista financeiro. Claro que vão ter variações. Tem empresa que um analista sênior corresponde a um gerente. Tem empresas que o analista sênior corresponde a um júnior. Então, depende muito do seu grau de experiência, da soma das suas qualificações e certificações e tudo mais. E é isso que você tem que saber. Né? Um profissional, você tem que saber em que momento você está desse seu cargo, em que momento você está da sua carreira, quanto falta para você aprender ainda dentro dessa posição, ou se você já aprendeu absolutamente tudo, né? Se o seu perfil ele é compatível com outros segmentos e com outras empresas, ou se você acabou se desenvolvendo tão especificamente, de uma forma tão restrita para uma empresa ou para uma área que você não consegue se movimentar. Então, isso você tem que saber. Né? O profissional ele tem que olhar o tempo todo para o seu próprio perfil e saber como que você está encaixado no mercado. Então, a primeira coisa é definir um objetivo. Né? Que cargos que você tem buscado? Então, se você for olhar ali pelo mapinha, né, o primeiro ponto a definir é o cargo que você vai buscar. Depois o nível. Então, analista financeiro, sênior. O salário define a sua faixa salarial. E isso também faz parte desse autoconhecimento profissional e dessa contextualização do seu perfil no mercado. Então, tem pessoas que ganham por 5 mil, sou analista financeiro sênior e eu ganho 5 mil por mês. Pode ser que a sua empresa pague muito acima do mercado, ou pode ser que ela pague muito abaixo. Né? Como que está o seu salário? Aí você começa a mandar currículo e vamos supor que você ganha 8 mil como analista financeiro sênior, só que a média de mercado é 5. E aí você sai da empresa, né? Isso é muito comum em processo de transição, a pessoa quer sair da empresa que ela está porque ela já cresceu o máximo, e aí quando ela vai para o mercado, ela descobre que o salário dela não corresponde ao cargo que ela tem. E aí é uma dificuldade muito grande. Né, muito mesmo. Então, por isso que você tem que estar atento o tempo todo. Se o seu salário começa a subir demais na empresa e você não sobe de cargo, muda de emprego, conversa com o seu chefe, muda de posição, pede uma promoção de cargo ao invés de só uma promoção de salário. Tudo isso é muito importante. Nível salarial, isso também serve para quando você for lá colocar sua pretensão salarial no currículo e tudo mais. Primeiro é ter uma ideia do que está pagando, do que o mercado está pagando como salário para a sua posição. Você pode fazer isso através de anúncio de vagas. Algumas é difícil, mas algumas vagas vêm lá com o valor do salário, então dá para você ver a empresa que está anunciando, o porte, o segmento, quanto ela está pagando, né? E o quanto você ganhava no seu trabalho. Uma outra forma também, tem alguns sites que fazem pesquisa salarial, então você pode pesquisa pelo Google mesmo sobre pesquisa salarial, e aí você entra lá e lá você vai procurar o seu cargo, né, para poder ver quanto que está a média de mercado. É claro que nesses sites é uma média mesmo, então eles vão pegar todos os segmentos, então é um pouco complicado, muitas vezes ele sai da realidade, ele foge da realidade. Mas eu acho que as vagas ainda é uma forma mais certa de você conseguir saber se o seu salário está ou não dentro.
Na dúvida, quando for pedir pretensão salarial, né, uma dica, coloque seu último salário, pretensão salarial, você escreve valor, sei lá, 5 mil reais, entre parênteses, último salário, e coloca um tracinho, negociável, para a pessoa saber que eu ganho 5 mil, pode ser que eu ganhe mais, pode ser que eu ganhe menos, né? Eles também não vão saber exatamente quais benefícios você tinha, ou se ou tinha algum tipo de bonificação. Então, coloca sempre que é negociável, porque pode ser que na outra empresa eles paguem mais, né? Mas, enfim, coloca o salário, o segmento da empresa. Então, se você atua numa indústria, numa indústria alimentícia, você tem a possibilidade de... alimentícia é muito ampla, né? Vai desde empresas agro, né, até uma empresa de industrializados, enfim. Tem uma série aí de possibilidades, mas dependendo do segmento que você atua, é um segmento mais fechado. Se é farmacêutico, você pode ir para uma indústria química, então você vai colocar o seu segmento de atuação, o último, o mais recente, ou aquele que você trabalhou mais e que você deseja permanecer, que são os segmentos que vão ter mais chances de você conseguir se recolocar mais rápido, né, na verdade. E aí você vai ampliando. Então, primeiro você coloca o segmento, né, que você tem o objetivo de atuar, que você gostaria. Qual a região? Tem disponibilidade para trabalhar no Brasil inteiro. Depende do seu cargo. Até um nível analista, dificilmente alguém vai te contratar num outro estado, a menos que seu perfil seja muito específico, que tenha que você tenha um conhecimento técnico muito específico e que seja difícil de encontrar no mercado. Mas vamos supor, né, eu estou falando de analista financeiro, mas se você for um analista financeiro, que é um cargo comum, né, comum, mas tem bastante analista financeiro, toda empresa tem um analista financeiro. Então, não tem por que uma empresa contratar de outro estado, né, ou até de uma cidade longe, que envolva uma mudança realmente de residência, uma pessoa que tem um perfil até nível de gestão. Então, se você tem um perfil até nível gerente júnior, e seu perfil for um perfil mais generalista, dificilmente você vai ser contratado por uma empresa em outro estado. Não estou dizendo que você não possa se candidatar, mas aí você tem que ter uma comunicação muito clara e muito específica do porquê você está se candidatando para uma vaga em outro estado. Porque a tendência é de que eles ignorem o seu perfil, né? Se eu posso contratar alguém que está morando aqui perto, por que eu vou chamar uma pessoa para ser analista, para vir de outro estado, pode ser que ele não conheça, que ele não... Envolve uma mudança de cidade, ainda mais de estado, envolve muita coisa, né? A pessoa pode não gostar, ela pode não se adaptar, ela pode ficar com saudade da família. Se tiver família, ainda mais ainda, é uma mudança muito complexa, para, de repente, o salário não vai compensar. Então, tem uma série de coisas, né? Então, se o seu perfil ele for abaixo de gerente, de gestor júnior para baixo, dificilmente vai haver uma contratação em outro estado. De novo, não estou dizendo que não vale a pena você se candidatar, né? Mas deixe muito claro por que você está buscando em outro estado, né? Isso vai fazer bastante diferença. Mas a tendência é que é bem mais difícil disso acontecer. A partir do nível de gestor até executivo, aí já não tem mais problema, aí é bem tranquilo e bem comum que os executivos mudem de estado, enfim, isso é bem mais tranquilo. E depois, o nível de afinidade. Então, para uma vaga, né, vamos supor que para uma vaga, você está buscando lá, né, analista financeiro sênior. Qual que é o nível de afinidade do seu perfil hoje como analista financeiro sênior? 100%, porque eu já trabalhava com isso. E aí embaixo você vai colocar a segunda opção. Você vai definir a sua segunda opção de busca, de objetivo profissional para buscar recolocação. Então, a minha segunda opção é gestor ou supervisor financeiro. Aí o nível, já entra o nível de gestão, salário. Vou colocar um salário aí de 6 mil, um segmento, pode ser que seja um outro segmento, a região, aí você, né, posso ampliar, posso pegar até um raio de 300 quilômetros, de repente dá para fazer uma pequena mudança, né? É muito comum aqui, eu estou aqui na região de Campinas, então aqui é muito comum quem é de Campinas ir para São Paulo para o interior, né, interior para a capital, e nas principais capitais também, é muito comum isso acontecer. Então, às vezes, compensa para o profissional e para a empresa. E a afinidade. Então, se você era analista sênior e você tá buscando como gestor, qual que é a afinidade que você tem com a vaga? Bom, se você nunca exerceu liderança, já vai cair bastante seu nível de afinidade com a vaga, porque para uma vaga de gestor, a tendência é que a empresa escolha profissionais que já tenham experiência como líder para facilitar até a adaptação e o trabalho, enfim. Então, a afinidade já vai cair aí, dependendo de
do restante da vaga ou do seu perfil, o quanto que essa afinidade, quanto você vai ter de afinidade. Então, vai cair aí para 70%, 60%, às vezes 50%. Então, tem que fazer uma avaliação muito honesta, né? E aí, eu coloquei 3 opções, que normalmente as pessoas colocam 3 cargos, né, que é o objetivo de busca realmente. Bom, aí, você definindo esse objetivo, todo o restante vai acontecer. Agora vai ser mais fácil, né, ter esse ponto de partida. O segundo ponto é você analisar o seu perfil. Se você está buscando vaga de analista sênior, de supervisor e de analista pleno, como que está o seu perfil com relação a isso? Aí vem baseado nesse autoconhecimento que você já fez, né, você vai realmente fazer uma análise mais detalhada do seu perfil. O que você tem de qualificação, quais os cursos que você tem, quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos, o que falta, o que você tem de melhor dentro do seu perfil. E aí você vai para a parte que eu chamo de imagem, que é currículo, né, a carta de apresentação, que hoje não é mais carta, hoje é um e-mail de apresentação normalmente, um texto, né, e os textos de apresentação que você vai se utilizar nas redes sociais ou de alguma outra forma. Então, o currículo, né, como eu falei lá no comecinho, é o ponto quase que principal desse processo, porque é a forma que você vai apresentar o seu conhecimento para o mercado de trabalho. Então, quem não te conhece vai te conhecer através desse documento. Então, ele tem uma importância muito grande, né? Porque imagina que você vai encaminhar para uma vaga, a pessoa nunca ouviu falar de você, ela vai pegar e ela vai ler. A partir do que ela ler ali, ela vai chegar a uma conclusão, se você está apto para aquela vaga, para aquele cargo ou não. Então, o seu currículo ele tem que estar muito bem alinhado com o seu objetivo, porque isso é uma coisa que acontece demais. Eu vou falar lá no final, na questão da comunicação. As pessoas que têm esse desespero, que não sabem como agir realmente nesse processo de recolocação e que sai fazendo assim, tem um monte de ações que não trazem resultado e que muitas vezes até atrapalham o processo. E uma delas é mandar currículo para vaga que não tem o seu perfil. Se o seu perfil é de analista financeiro, não adianta mandar para analista de RH, não adianta mandar para analista de laboratório, nem para gerente de logística, porque não tem nada a ver, né? E principalmente, né, essa é a dica master, eu já falei um pouquinho, vou falar várias vezes. O texto que você está mandando junto, a forma que você está se comunicando com o selecionador, né? Se você manda o seu currículo sem cumprimentar, sem falar nada, sem se apresentar, sem expor os seus motivos, e aí é uma vaga para gerente de logística, eu recebo um perfil de analista financeiro, eu vou simplesmente, né, eu vou ter certeza de que essa pessoa, ou ela mandou por engano, ela não viu qual que era a vaga, ou ela quis aproveitar, ela viu lá o e-mail, né, que tinha para a vaga de gerente de logística, ela viu o e-mail e resolveu mandar, vai que tem uma vaga de analista. Eu jamais vou pensar, né, isso falando como um selecionador, jamais um selecionador vai considerar um currículo de um analista financeiro para uma vaga de gerente de logística. Né, assim, porque não tem o menor nexo. Então, não adianta mandar o seu currículo para uma vaga que não tem o seu perfil, porque ele vai ser deletado, ele vai ser ignorado. Isso se a pessoa abrir, né? Mas a tendência é que eles realmente, se ela abrir, ela vai olhar e falar, tem nada a ver com isso. Então, vai deletar. Então, não adianta perder tempo, né? Esse é o ponto principal. O currículo ideal. Tome muito cuidado com o layout do seu currículo. Eu tinha no site um modelo de currículo lá disponibilizado, eu vou ver se eu consigo deixar novamente esse currículo para as pessoas baixarem. Eu gosto de um modelo de currículo que fique muito claro, que as informações fiquem muito claras. Nem informação de menos, nem informação de mais. Se você escrever demais o seu currículo, as pessoas não vão ler. Eu vou repetir, vou falar devagar, porque eu sei que eu falo rápido. Se você escrever muito no seu currículo, se o texto do seu currículo estiver longo, as pessoas não vão ler. Não vão, ponto. Vão ignorar o que está escrito no seu currículo. Elas vão ler algumas palavras soltas, buscando palavras-chave, e vão ignorar da metade para baixo, porque ela não vai ter tempo de ler. Quem está selecionando um currículo dentro de um e-mail, de um anúncio de vaga, ele está selecionando currículos entre no mínimo 500 e-mails. Então, tem muito currículo para ler. Ninguém consegue ler tudo aquilo. Então, não adianta mandar um currículo com 3 páginas, escrito um monte de coisa por um e-mail, né? Porque a pessoa não vai ler. Então, não dá. Você tem que ter um currículo mais enxuto. O currículo tem que ter 2 páginas. Não é o tamanho da página, é a forma que está descrito. Se você fizer um currículo todo espaçado, pode ter 5 páginas, né? Desde que as informações sejam coerentes e que não esteja lá enchendo linguiça,
mas não é o número de páginas, é o formato dele, é o conteúdo dele. Se você escrever demais, as pessoas não vão ler, elas vão ignorar. Isso é unanimidade entre qualquer selecionador de qualquer nível. É claro que, se você for um nível quase executivo, ou se você for um especialista, seu currículo tem 20 anos de experiência, você tem muita coisa para relacionar no seu currículo. Então, vai ter um texto maior. Mas esse formato ele tem que estar o mais enxuto, o mais direto possível. Porque se ficar escrevendo, a pessoa que escreve como se ela estivesse narrando uma história. Não. Tópicos, palavras-chave, seja direto, seja objetivo. Não adianta você querer ficar explicando o porquê disso, o porquê daquilo. Eu participei de um projeto que envolveu... Tarará, e a pessoa vai narrando uma história, para cada parágrafo dela tem 5 linhas, e aí ela vai ter muita coisa para escrever. Então, seja direto. O que você fazia? Qual eram as suas principais atividades? Dica master de currículo, resultados. Quais os projetos que você trabalhou, quais os desafios que você enfrentou na sua carreira, em cada uma das experiências, e quais os resultados positivos disso. Resultado, eu estou falando de resultados comprovados, eu estou falando de você colocar cifras, se eu sou gerente comercial, quanto que você aumentou de faturamento na sua região quando você entrou? Aumentei em 70%. Ou aumentei de 1 milhão para 6 milhões. Ótimo, coloque isso no seu currículo, se a empresa permitir, é claro. Né? Se não puder colocar cifras, coloque porcentagem. Aumentei em 70% o faturamento da empresa. Ou reduzir, trabalho com logística, trabalho com produção, reduzir em 40% colocando um novo método lá de trabalho, de gestão de qualidade, de melhoria contínua, enfim. Então, você vai mensurar o resultado do seu trabalho. Para níveis, até nível especialista, é um pouco mais difícil, às vezes, medir resultado, né? As pessoas que têm um cargo administrativo mais baixo são cargos mais operacionais. Então, nem sempre você consegue tocar um projeto, né? Conseguir mensurar o seu resultado diretamente. Muitas vezes os cargos são mais cargos, eu ia falar executivo no sentido de execução, mas são cargos que são operacionais. Você vai fazer o seu trabalho ali, que foi designado, e você não vai criar muito, né? Você não consegue mensurar o resultado desse trabalho. Mas, se você não tiver resultado para falar, fale dos desafios. Quando eu entrei na empresa, estava passando por uma fusão, e a gente teve que fazer um acerto muito grande em todo o departamento, no sistema, aprendi muito com isso. Mensure isso, né? Então, quando eu entrei na empresa, a empresa estava reduzindo em 50% o tamanho dela. Então, a gente passou por um processo de, de redução aí de custo, de mão de obra, e a gente teve que readaptar todas as funções. Então, coloque os desafios pelos quais você já passou na sua carreira. Isso faz bastante diferença, tá? Por fim, coloque seus dados corretos, né? Os dados parece brincadeira, mas não, tem muita gente que não coloca nem e-mail, nem telefone. Não precisa escrever muita coisa, nunca jamais coloque as suas competências ou a sua apresentação, você falando das suas competências. Sou muito dedicado, sou comprometido, tenho iniciativa, sou proativo, sou um líder incrível, maravilhoso. Não precisa colocar isso, porque na entrevista, né, ou pela sua própria história, isso é fantástico, né, se você conseguir mensurar, o seu próprio histórico vai mostrar se você é um profissional hands-on, se você é um profissional que traz resultados, se você tem iniciativa. Então, a sua própria história vai contar isso, quais são as competências que você tem. Esse é o grande barato de você ter um currículo muito bem feito, né? Então, não precisa colocar esse tipo de informação. Trabalho voluntário só se você ainda exerce. Se você fez isso há 20 anos atrás, não tem a menor importância. Então, trabalhos voluntários só se forem trabalhos realmente significativos e se você ainda faz. Vivências internacionais, também é interessante você colocar se você foi fazer a trabalho ou para estudar. Se você foi para passear, né, a menos que você tenha ficado 5 anos viajando, né, tive um ano sabático, mas meu ano durou 2 anos. Ok, você passeou pelo mundo, você ganhou uma experiência muito grande. Você ficou muito tempo, mas se você foi viajar de férias com a família, não é interessante também saber, né, só se isso te trouxe uma bagagem profissional. Bom, falando um pouquinho sobre LinkedIn. O perfil do LinkedIn ele vai ser muito semelhante ao seu currículo, então sugiro você começar pelo seu currículo, fazer essa adequação pelo currículo, e depois você pegar o seu LinkedIn, copiar o seu currículo para o LinkedIn. Bom,
O LinkedIn ele tem que ser mais enxuto que o currículo. Se o seu currículo estiver um pouco mais extenso, deixe ele ainda mais resumido para o LinkedIn. Tópicos, dica, coloque em tópicos, palavras-chave, aquilo que você fazia, aquilo que você tem conhecimento. Use sempre um resumo no seu perfil do LinkedIn, assim como no seu currículo. Sempre coloque aquele resumo, aquela síntese profissional, porque ali você vai compilar toda a sua experiência em 4 parágrafos, né? Um negocinho pequenininho assim, não pode ser muito grande, tem que ser pequenininho, falando aquilo que realmente resumindo todo o seu conhecimento, todo o seu potencial, todas as suas competências intrínsecas, né? Mas ali nesse textinho. No LinkedIn, é até preferível, às vezes, você colocar algo muito curto nas experiências e colocar um resumo maior, colocando todas as suas, né, todo o seu histórico, a síntese do seu histórico profissional ali no resumo, né? E nas experiências colocar o mínimo possível. LinkedIn não pode ser extenso, né, até porque acaba sendo meio que uma exposição, acho que um pouco demasiado, né? O ideal é que o LinkedIn seja um pouco mais resumido. Cuide para que seu LinkedIn tenha também todos os seus contatos. Foto de LinkedIn. Gente, papo muito sério. Foto de LinkedIn. LinkedIn é uma rede social, ok. Profissional também é uma pessoa, claro que é, né? Todos nós somos, mas é uma rede profissional. A foto tem que ser profissional. Quando eu falo profissional, não é para você ir no estúdio e fazer. Se puder, ótimo, mas não precisa ser uma foto com resolução máxima e feita por um profissional ou com o logo da empresa no fundo. Inclusive, tem pessoas, né, que tem vários que se dizem especialistas, não sei até que ponto é verdade, mas eu vejo muito vejo tudo que fala sobre LinkedIn e muita gente fala isso, que nem é tão legal você vincular o seu nome demais à empresa que você trabalha, né? Mas, se você tem uma foto que a empresa tira obrigatoriamente, sem problema, né? Desde que seja uma foto que passe o quê? Segurança. Eu vejo fotos assim no LinkedIn que eu falo, como, né? A pessoa colocou essa foto. Então, colocar foto de família, do casamento, de festa, bebendo com os amigos, de verdade, já vi, né? Com cerveja na mão, foto de óculos de sol na praia, foto de balada. Meninas, mulheres, por favor, cuidado com as fotos muito produzidas. O que eu vou falar também é muito sério. Isso é algo que eu vejo desde que eu comecei a atuar profissionalmente no LinkedIn, nas minhas pesquisas, e depois eu fui pesquisar isso para ver se realmente era isso, e é. Eu vejo com uma certa frequência, porque eu pesquiso muito perfil no LinkedIn, mulheres que têm um perfil, às vezes a menina é linda, toda produzida, ela foi pra balada, tirou aquela foto que ela tá linda, maquiada, só que ela tá com uma roupa extremamente decotada, principalmente se for tomara que caia. Sabe quando você entra no LinkedIn, tem aquele, do lado aquela coluna que mostra perfis relacionados? Tem várias categorias de profissionais cadastradas no LinkedIn. E tem, inclusive, acompanhantes, dançarinas exóticas, tem tudo isso no LinkedIn. E muitas vezes, eu já vi diversas vezes, mulheres que são profissionais, né, lá, trabalham numa empresa X, multinacional, vocês têm um cargo importante, gerente, não sei das quantas, só que a foto dela tá tão de balada, tá tão, às vezes com um decote tão grande, tão, né, assim, inadequado para um perfil profissional, que ele relaciona essa pessoa que às vezes, sei lá, da área comercial, da área jurídica, da área do RH, e está relacionando acompanhantes ali do lado, né, garotas de programa. Então, isso acontece, eu já vi, e eu já fiz essa pesquisa de propósito para ver se era isso mesmo, se é a foto da pessoa que relaciona. E é, porque eu já fiz e refiz e fiz diversas vezes para ter certeza. Então, hoje eu falo isso com segurança. Né? Então, cuidado com a foto que vocês estão usando. Que apareça a roupa, que apareça tudo isso. Tenho nada contra a pessoa usar a roupa que ela quiser na vida pessoal. Mas perfil de LinkedIn é profissional. E passa a imagem que a pessoa vai ver na sua foto, ela influencia diretamente na imagem que ela vai ter, na imagem que ela vai fazer de quem você é. Então, foto de LinkedIn tem que ser profissional, tem que passar imagem de segurança, não precisa ser sério, né? Mas assim, também não precisa ser aquela foto super, né, jogada lá com os amigos, que passa uma imagem de uma pessoa super irreverente. Então, a imagem profissional, ela tem que ser mais séria, né? Ela tem que passar essa segurança, tem que ser um pouco mais formal. Então, cuide, pode ser uma foto que você tirou com o seu celular, pode ser até uma selfie, não tem problema. Mas desde que esteja um pouquinho mais séria, com uma roupa, né, mais séria. Então, nada de regata, nada de blusinha, sei lá, né, vestido de casamento. Essas coisas que ficam muito... fica muito conflitante com
o objetivo real que é o LinkedIn, né? Então, deixa as fotos aí, todas as outras fotos que não sejam profissionais ou mais sérias, deixa para o Facebook, para o Instagram, enfim, não misturar as coisas. Uma outra coisa, então, perfil no LinkedIn, utilize a sua rede, mas tenha consciência de que é uma rede profissional, né? Então, use para fins profissionais, use para compartilhar conteúdo profissional de mercado, conteúdo de mercado econômico, enfim, tudo aquilo que for profissional, relacionado à sua carreira ou de outras pessoas, mais profissional. O seu posicionamento político não interessa, o que você acha sobre, sei lá, correntes de oração, não importa. Claro que tem pessoas que têm dificuldade até de separar isso, fala, não, mas tem tudo a ver. Para quem acredita, tem. Para quem não acredita, não. Então, é muito complicado misturar as coisas. Posicionamento político, religião, a sua opinião sobre vários assuntos, principalmente dos assuntos que não são da sua área. Tudo isso, tenha muito cuidado ao usar. Não estou dizendo que não pode, mas tenha muito cuidado. Né? As pessoas misturam demais. Hoje, eu digo que melhorou muito. O ano passado, que teve um boom assim, no LinkedIn, muita gente entrando no LinkedIn, aumentou demais. Eu via pessoas, assim, se posicionando de uma forma agressiva, de uma forma muito, sei lá, incoerente, né, principalmente com o objetivo que é o LinkedIn. Se você está buscando emprego e você se mostrar uma pessoa tão agressiva, ofendendo os outros lá na rede, você não vai passar uma imagem positiva nunca, para ninguém, né? Então, deixa isso para discutir com os amigos ou nas outras redes que sejam privadas, que sejam fechadas, é muito melhor. Bom, aí, para usar. Então, compartilhe conteúdo, entre nos grupos, entre nas discussões positivas, conteúdo construtivo, né? Então, utilize a sua rede, isso vai só te ajudar, isso vai fazer com que você realmente consiga interagir com as pessoas, isso vai fortalecer e aumentar o seu networking. Ali você vai conhecer pessoas, você vai adicionar, você vai fortalecer, você vai indicar, você vai ser indicado. Então, utilize o seu LinkedIn. Né, ajude as pessoas, isso é uma coisa que traz retornos fantásticos, né? Pega lá, sei lá, 10 pessoas no seu perfil, veja lá o que elas estão buscando, que elas estão também procurando recolocação, e foca naquelas 10, tudo que você vir de vaga, marca as pessoas, você não precisa nem conhecer, vai marcando o nome delas ali, né, na vaga, quando for compartilhado, quando você enxergar. Então, isso vai ajudar bastante. Né, as pessoas, elas vão agradecer, se elas conseguirem, elas nunca vão esquecer de você tê-las ajudado, né, então isso é muito positivo. E com certeza elas também vão começar a te indicar, né? Indicar que eu falo assim, marcar o seu nome lá na vaga, ou te falar, você viu a vaga que abriu, tá? Então, isso é muito positivo. Isso é utilizar a rede de uma forma muito saudável e muito eficaz. Isso traz retornos concretos, né? Público-alvo de LinkedIn, quem você deveria adicionar? Quem seria o seu gestor direto na empresa? Então, se você é analista financeiro sênior, você deveria adicionar um coordenador, um supervisor, quem estaria diretamente acima de você, porque é essa pessoa quem está contratando. Um gerente, não adianta se você é auxiliar, adicionar um diretor, porque está muito longe, o diretor não sabe quem que está contratando o auxiliar, né? Então, mesma coisa, um executivo, um alto executivo, não precisa adicionar lá o estagiário de RH, porque não é ela que vai fazer a seleção dele, ele tem que adicionar o presidente da empresa e ele tem que adicionar o gerente de RH. Né, porque provavelmente é essa pessoa que vai fazer a seleção dele. Então, você tem que adicionar as pessoas que estão diretamente ligadas à sua contratação. O RH, cuide para não adicionar e não ficar mandando currículo para o RH que não faz seleção. Né? Se é uma empresa menor, provavelmente o profissional é generalista. Se a empresa é muito grande, ele tem um profissional só para seleção, um só para treinamento, um só para benefício, um só para folha de pagamento. E aí você adiciona folha de pagamento e fica mandando currículo para aquela pessoa. Ela não vai nem olhar o seu currículo, porque ela está muito ocupada com a folha, provavelmente, e muitas vezes ela não vai nem ter tempo de encaminhar o seu currículo para a pessoa lá da seleção. Então, foque nas pessoas que vão te trazer resultado. Uma vez eu publiquei algo falando sobre isso no LinkedIn, e até, inclusive, né, já vou pegar o gancho para o meu próximo comentário, que eu publiquei uma dica dessa falando isso, né, porque eu vejo muitas pessoas focando nos contatos errados, né, falo isso porque não trabalho com seleção,
eventualmente eu indico, eu auxilio algum conhecido, algum amigo, amiga, que está buscando, às vezes uma vaga confidencial, eu já me disponibilizei algumas vezes para eu publicar no LinkedIn a vaga e eu fazer essa triagem e mandar para a pessoa, né? Então, às vezes, eventualmente eu faço isso, mas não é meu trabalho. Então, eu não trabalho com recrutamento e seleção, e as indicações eu faço só para os meus clientes. Não dá para eu ficar indicando e buscando vaga para quem eu não conheço, porque é muita gente. Então, não dá para fazer isso. Bom, aí, enfim, esqueci, perdi ele, vamos lá. Se você se você vai encaminhar currículo para uma pessoa que não é a pessoa responsável pela vaga, ela vai deletar o seu currículo, pura e simplesmente. Né? Então, eu recebo currículos, né, não trabalho com isso, e recebo currículos diariamente, quase que diariamente, agora diminuiu bastante. Mas eu recebia currículos, né, eu mudei lá meu nome no LinkedIn, quando eu era consultora de carreira, recolocação, eu recebia currículos diariamente de pessoas com aquele texto, né, Ctrl+C, Ctrl+V, que a pessoa não troca nenhum nome, ela não se dá o trabalho de colocar o meu nome. Isso quando a pessoa coloca um texto. Porque recebo, até hoje, currículos de pessoas que simplesmente anexam o currículo no e-mail e encaminham para mim sem dar um bom dia. Né? Eu vejo, de verdade, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu vejo isso como se alguém chegasse na minha mesa aqui de trabalho, jogasse um currículo de longe em cima da minha mesa e saísse andando, nem olhasse para mim, não desse nenhum bom dia. É essa sensação que eu tenho. Cada pessoa é de um jeito, e eu sei que muita gente nem liga. Eu vejo isso como falta de educação. E sei que muitos profissionais também veem. Então, cuidado com a forma que você está se comunicando com os profissionais. Né? Educação e cordialidade nunca é demais. Então, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Se souber o nome da pessoa, coloque o nome da pessoa. Ah, Ana, mas eu mando para 50 contatos por dia, dá muito trabalho. Bom, se você está mandando para 50 contatos por dia, tem alguma coisa errada. Com certeza, porque não tem 50 vagas, né? E dificilmente você vai conseguir fazer 50 e-mails, né? Ou 50 contatos novos no seu LinkedIn por dia. Porque eu trabalho com isso, eu sei qual que é uma quantidade razoável aí. Então, se você vai mandar 2, 3, até 5 por dia, dá muito bem para você direcionar especificamente para aquela pessoa com quem você está conversando. E outra dica muito boa aí. Quando você direciona, quando você conversa, dialoga com a pessoa com quem você está fazendo esse contato, a sua chance de retorno, ela aumenta exponencialmente. Também falo isso por vivenciar, por viver isso na minha experiência dia a dia. Quando os meus clientes passam a fazer isso, né, que é entrar em contato com a pessoa e falar com aquela pessoa, daquela empresa, daquele cargo, sobre uma vaga específica, e falando por que ele entrou em contato, eles recebem muito mais retorno. Então, sair distribuindo, panfletando o currículo, você vai receber um contato eventualmente, se der sorte ou não, né? Se tiver realmente seu perfil ou não. Quando você conversa com as pessoas, a tendência é que elas te respondam. Vai ter muita gente que não vai te responder, é fato. Mas você vai ver que o seu retorno vai ser muito maior. Então, converse com as pessoas, tá? Independente de ser pelo LinkedIn, de ser por e-mail, né? Eu falo que a melhor forma de você enxergar esse contato, eu ia falar sobre isso, na verdade, lá na comunicação, mas já me adiantei. A melhor forma de você fazer isso é você imaginar que você está falando pessoalmente com alguém. Tem dúvida de como fazer contato? Imagine que você está falando pessoalmente com aquela pessoa. Se você é seu amigo, trabalhou com você, você pode ser mais direto, você pode ter mais intimidade. Poxa, olha, você viu, estou desempregado, tá difícil, tem como você me ajudar? Você tem intimidade com aquela pessoa. Se você tem mais ou menos intimidade, se você já trabalhou, mas você não conhece, né, faz muito tempo, ou não tinha tanta intimidade com essa pessoa, poxa, tudo bem, como vai você, como tem passado, faz anos que a gente não se fala, desde aquela empresa, né, ou desde aquele evento, como é que tá, tudo bem, poxa, você deve ter visto, estou buscando recolocação, então eu queria saber, eu queria só te pedir, se você souber de alguma oportunidade, me indica, né, se você puder me avisar, ou mandar o meu currículo, se eu posso mandar para você encaminhar quando você souber, ou aí na sua empresa atual, se você pode entregar para o RH ou para o gestor da área, então, mas você vai ter uma intimidade maior de conversar com aquela pessoa. Dependendo da sua posição, executivos sempre marcam café, sempre faz isso presencialmente, se possível. Claro que se for no outro estado, outro país, não dá. Mas chama no Skype, chama para bater um papo no Skype, né?
executivo isso funciona de uma forma bem diferente. Então, chama para um bate-papo no Skype, chama para tomar um café, né? Faça isso da forma mais próxima possível. E se você não conhece a pessoa, se você não tem intimidade, se você acabou de adicionar ela no LinkedIn, se você acabou de ver o e-mail dela numa vaga lá na internet, em algum lugar, você não conhece a pessoa, seja formal. Ponto. É como se você tivesse acabado de encontrar o RH lá, como chama, o selecionador lá de talentos da empresa X, né, que você viu uma vaga e você está numa palestra e você viu que aquela pessoa está ali. E aí você vai conversar com esse selecionador. Como seria essa conversa? Você vai chegar para ele, entregar um papel lá, meu currículo, e virar as costas e sair? Você vai conversar com ele, você vai se apresentar. Oi, tudo bem? Então, meu nome é fulano, trabalho com isso, eu vi que a sua empresa está com uma vaga, eu queria saber se eu posso participar do processo, você poderia analisar meu currículo, para ver se eu tenho perfil, se eu estou dentro do que vocês estão buscando para a vaga, né? Eu queria adiantar que eu tenho experiência nessa área, eu tenho experiência com isso, aquilo, que eu sei que a vaga está pedindo. Se não tiver uma vaga, é a mesma coisa. Pode ser que tenha alguma vaga em aberto ou que possa abrir em breve. Eu estou buscando recolocação, então eu queria deixar meu currículo com você. Então, você vai fazer um contato formal, você não conhece a pessoa. Né? Eu já recebi cada e-mail que, nossa, não dá nem para falar aqui, né? As pessoas totalmente sem noção. Então, tenha educação, tenha cordialidade e trate as pessoas como se você estivesse falando pessoalmente. Isso vai mudar completamente a forma que a pessoa enxerga o seu e-mail ou como ela enxerga o seu contato. Isso facilita bastante e traz resultado, que é o mais importante. Tá? Bom, depois vem a parte da estratégia. A estratégia nada mais é do que você definir aquilo que você vai fazer. Então, você já traçou seus objetivos, você já fez aí, já direcionou, já atualizou seu currículo, perfil de LinkedIn, os seus textos de apresentação que você vai usar no LinkedIn, que você vai usar nos e-mails, que você vai usar para amigo, enfim, fez lá. Você pode fazer um e-mail padrão, não estou dizendo para você não ter um texto padrão, claro que vai te facilitar. Faz um texto padrão, mas para cada vaga você direcione, né? Eu não falei sobre direcionamento de currículo, mas você tem que direcionar. Direcionar é você pegar o seu currículo, né, olhar para a vaga que você vai encaminhar e tentar destacar no seu currículo aquilo que a vaga está pedindo, né? Claro que não dá para entrar em muitos detalhes, porque vai depender de perfil para perfil, para vaga. Mas é basicamente isso, não é mentir, não é mascarar, não é fazer isso de uma forma negativa. Pelo contrário, é só você mostrar para aquela pessoa que vai selecionar que você tem aquele perfil da vaga. E às vezes o seu currículo está um pouquinho diferente a forma que está escrito em um lugar e em outro, e fica difícil de enxergar que esses perfis são realmente próximos. Então, você pode fazer isso, direcionar o seu currículo para essa vaga, né? Ou para essa empresa, para esse segmento. E a mesma coisa com os textos de apresentação que você vai usar no seu e-mail. Direcione o texto para aquela vaga. E aí é isso que eu estava falando agora anteriormente, né? Que vai variar. A estratégia é você pegar todo esse material que você já desenvolveu, já adequou, seu LinkedIn, tudo certinho, a hora que tiver tudo redondinho, aí você vai saber como você vai agir. Então, o que eu preciso fazer? Né? Qual que é o seu objetivo? É encontrar uma recolocação? Como que eu posso... Bom, preciso encontrar as vagas que estão em aberto, que são as oportunidades mais fáceis, porque eles estão precisando de uma pessoa nesse momento. Então, comece sempre pelas vagas em aberto. Né? Então, como pesquisar vagas e onde pesquisar vagas? Hoje é 99% feito pela internet. Mas ainda existem também, sei lá, jornal, para falar a verdade, nem sei se o jornal ainda tem, mas deve ter nos grandes jornais, ou dependendo da cidade. Pode ser que ainda tenha vaga em jornal. Enfim, PAT, né, naquele posto de atendimento ao trabalhador. Eu não sei se o Poupa Tempo ainda é vinculado, mas alguns anos atrás era vinculado PAT ao Poupa Tempo. Então, tem vários canais em que você pode buscar. O sindicato da categoria, muitas vezes eles disponibilizam lá também. Vale entrar no site dos sindicatos também, às vezes eles compartilham vagas. Então, tem uma série de lugares que dá para você buscar, que eu chamo de canais de vaga. Esses canais, eles vão variar de acordo com a região e com o seu perfil e nível profissional também. Então, um executivo, ele vai buscar em consultorias de executive search, claro, ele vai buscar em consultorias de executivos, ele vai buscar em outro tipo de site, né? Se é um perfil mais operacional, ele pode buscar na própria empresa, ele pode buscar no jornal, ele pode buscar em outros sites. Então, para cada nível profissional, normalmente tem um canal direto ou indireto. Dependendo do seu segmento, às vezes é um blog que é mais famoso. Para TI tem um blog que é super famoso, tem muita vaga para TI. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas acho que é Info.
InfoTI, Info, não me lembro. Mas tem um blog, pode ser até que tenha virado um site, porque ele tinha muitas vagas e ficou muito famoso por isso. Para jornalistas, eu sei também que tem blogs que divulgam, que tem muitas vagas que eles compartilham. Então, para cada área, para cada segmento, para cada área profissional, vão existir canais específicos. Existem, inclusive, consultorias de RH que trabalham por segmento, né? Normalmente são em São Paulo ou nas grandes capitais, mas vale a pena. Se você, por exemplo, existem consultorias que trabalham só para profissionais de RH e financeiro. Existem consultorias, normalmente já para cargos mais executivos, mas que trabalham só com a área jurídica, só com engenheiros, né? Então, busque também essas consultorias que são específicas. Também existem os headhunters que trabalham só por segmento. Então, faço hunting só para a área de TI, faço um hunting só para a área financeira, só para jurídico. Então, dependendo da área que você atua, vale a pena você buscar os profissionais que trabalham especificamente com o seu segmento. Também tem as consultorias, em algumas consultorias, eles também separam os profissionais que fazem a seleção, os selecionadores, às vezes são headhunter, às vezes não, normalmente são, mas eles ficam dentro de consultorias, então, de repente, você buscando como headhunter não vai encontrar. Então, algumas grandes consultorias, as mais famosas, né, Michael Page, acho que a Robert Half também trabalha dessa forma. Então, eles têm profissionais que trabalham por segmento. Então, vale muito a pena entrar em contato com esses profissionais, cadastrar seu currículo no site. Alguns deles, acho que você encaminha por vaga, né, até melhor, não tem que ficar fazendo aquele cadastro todo lá no site, né? Fica a dica, se tiver alguma consultoria vendo o vídeo aí. É muito chato mesmo fazer todo aquele cadastro. É muito melhor você anexar o seu currículo e encaminhar para a vaga, claro. Bom, e aí, tenta contato com essas pessoas. Essas pessoas são as pessoas que estão em contato com as vagas em aberto, são elas que divulgam as vagas. Então, selecione os canais pelos quais você vai buscar. Sites de vagas. Não recomendo nenhum site pago. Tem alguns sites que têm vagas que eu sei que são sites mais sérios, né? E que divulgam vagas verdadeiras. Tem alguns sites que não divulgam, que a gente sabe. Quanto mais vaga confidencial tiver, mais você deve desconfiar. Né? Porque quando aparece o nome da empresa, quer dizer que realmente essa vaga existe, ou a empresa poderia processar o site. Então, quando aparece o nome da empresa, você entrar no site e ver que tem um monte de nome de empresa divulgado, de repente, se for para sua área e tal, de repente vale a pena você assinar lá um mês para ver como que funciona, se você tem o retorno das vagas ou não. Se o site não tem nome de empresa, não recomendo, realmente, né? É melhor você pagar o LinkedIn para fazer um trabalho aí de expansão de rede, de busca, de candidatura pelo LinkedIn, tendo a assinatura do LinkedIn, do que pagando um site desses, tá? Não vou também entrar muito em detalhes aqui com isso, mas os canais de busca de vaga são as formas em que você vai encontrar essas vagas. Pesquise, né? Google é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, então procure pelo Google, vai se inteirando de como funciona. Não dá para ser muito específica, porque para cada área, para cada região, funciona de um jeito diferente, né? Só tome cuidado com os sites que são pagos, os que pedem assinatura. Bom, aí, que outras formas? Palestras, eventos são muito importantes. De novo, entre em contato com sindicatos, às vezes eles divulgam uma palestra ou eventos, que aí é o networking. Então, os canais, todas as formas em que você pode encontrar vagas, oportunidades ou fazer o seu network. Então, a sua estratégia ela vai partir disso. Como que eu vou encontrar as vagas e como eu vou fazer para me comunicar com eles. Então, defina isso. Por onde você vai buscar? Pela internet? Quais são os canais? Então, você vai montando a sua estratégia. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu não estou trabalhando, eu todo dia, das 8 da manhã até meio-dia, eu vou buscar. E à tarde eu vou fazer alguma outra atividade, eu vou, sei lá, tomar um café com os amigos, né? Vou, enfim, fazer alguma outra coisa, ou ao contrário, eu vou fazer de tarde, eu vou fazer de manhã e de tarde. Então, defina a sua estratégia. Tudo isso é estratégia. É a forma que você vai fazer a sua busca por recolocação. Né? Meu conselho, faça isso o dia todo. Faça isso como se fosse um trabalho, de manhã e à tarde. Amanhã você faz uma parte e de tarde você faz outra. Né? Então, defina como será a sua ação. Planos de ação. Amanhã o que eu tenho que fazer? E depois de amanhã? Né? Não é rápido. Uma coisa que eu posso garantir, não é rápido. Você fazer contato, você adicionar pessoas, você ter esse retorno, não é rápido. Então, quanto mais, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, vai fazendo aos poucos e o resultado ele vai demorar um pouquinho para vir, mas vai ter.
a coisa mais importante, por que existe esse mapa, o porquê que eu fiz esse webinar, porque tinha muita gente me perguntando, e mais algumas situações que aconteceram, e eu ia fazer um vídeo, cheguei a fazer o vídeo, mas eu tive que editar, e aí, enfim, acabei não publicando esse vídeo. O que faz toda diferença no processo de recolocação? A constância, né? Existe uma frase, não vou me lembrar de quem que é, mas é a constância do propósito que faz você chegar no resultado. Exatamente isso. Você tem que fazer isso até trazer resultado. Então, por isso que a estratégia é muito importante. Quantas pessoas eu tenho que adicionar na minha rede? Não tem um limite. Quantas vagas eu tenho que buscar? Não tem um limite. Né? Como eu vou precisar direcionar? Como que eu vou fazer? Quantos canais existem? Não sei, existem, sei lá, infinitos não, mas existem muitos canais. Então, defina. A estratégia é você pegar e começar. Pega lá o seu objetivo lá no comecinho, né, que vem do segmento e região. Eu vou começar pela minha região, vamos supor que é um profissional aqui de Campinas. Então, eu vou começar pela região de Campinas. Quais são as consultorias de RH de Campinas? Quais são as empresas do meu segmento em Campinas? E começa fazendo contato e uma busca por esses canais. Né? Quem são os profissionais de RH da região de Campinas? E aí você vai ampliando. Começa por Campinas e vai toda a região aqui, né, região metropolitana, que é tudo muito próximo, e vai expandindo até Piracicaba, Sorocaba, São Paulo, enfim, até onde você puder expandir essa sua busca, essa região. Então, isso é você fazer um mapeamento realmente e você ir expandindo. Então, isso é uma estratégia. É como você vai atuar, é por onde eu vou começar a agir, para você não se perder. Se você começa a mandar currículo lá, hoje eu vou mandar currículo, amanhã eu faço contato. Não, tem que ter uma lógica, tem que ter um processo. Então, comece buscando vagas. Já todas as vagas que estavam publicadas nos últimos meses, né? Então, aí depois que encerraram todas as vagas, você vai fazer um monitoramento diário ou a cada 2 dias de vagas, e aí depois você começa a entrar em contato com as empresas, mas dê sempre preferência para as vagas. Então, isso é a estratégia. Primeiro eu foco nas vagas, depois eu vou focar nas empresas. Quais empresas? Comece pelo meu segmento, pela minha região, e depois eu vou expandindo essas buscas. Tá? Depois que você definir, que você começar a executar, você vai ajustando de acordo com aquilo que for melhor para você, né? Horários, mas faça, mantenha esse processo funcionando, né? Estabeleça metas, isso é coaching e isso traz resultado, não tem como não trazer. Estabeleça metas. Quantas pessoas você vai adicionar essa semana e o que eu vou fazer para ter certeza que eu vou adicionar. Né? É você se desafiando, é você fazendo coaching com você. Mas estabeleça os seus planos de ação. Como eu vou fazer? Então, eu vou adicionar 20 pessoas por dia no LinkedIn. Quais pessoas? Estabeleça as pessoas que você vai adicionar. 10 de RH e 10 de gestor de área. Ok? De onde? De qual empresa? Né? E comece por esse mapeamento, determine as empresas. Hoje eu vou adicionar dessas 10 empresas, então você pega as 10 empresas e vai procurar essas pessoas. Amanhã, dessas outras empresas, depois de consultoria, depois de empresa. Então, isso é uma estratégia, é você fazer, ter um alvo muito definido e fazer essa busca de uma forma muito direcionada. Isso traz resultados. Meu índice, as pessoas me perguntam, às vezes, quando vão me contratar, qual que é o índice de sucesso, como que acontece, todos os seus clientes conseguem recolocação? Isso não depende só de mim. Eu ensino o processo, eu ensino a forma de fazer, que é basicamente o que eu estou ensinando aqui hoje. Eu ensino como fazer. Fazer depende muito mais dele do que de mim. O que eu posso garantir é que todos os clientes que eu tive até hoje, que fizeram esse processo, e tiveram determinação, e foram positivos, né, acreditaram que iam conseguir, e tiveram uma postura positiva e assertiva, todos eles conseguiram recolocação. Alguns muito rápido. Tem um case aí muito pronto de uma pessoa extremamente ansiosa, uma amiga minha, que conseguiu se recolocar em menos de um mês. Né, numa região que tem pouquíssimas vagas, um cargo especialista, e ela conseguiu se recolocar em pouquíssimo tempo. Né? Ela estava meio perdida, era daquelas que ficam super preocupadas, estava extremamente ansiosa, né? Mas ela conseguiu fazer esse fluxo aí inicial, currículo, contatos. Ela tinha um excelente networking, isso facilitou muito, e ela conseguiu, através de networking, mais usando esse processo. Respira, vamos lá, currículo, LinkedIn, depois qual que é o próximo passo, contato, né, expandir a rede, buscar oportunidade, e ela foi fazendo, e ela já conseguiu se recolocar. Foi agora, ontem, acho que ela conseguiu, nesse final de semana. Então, dá resultado, só que tem que fazer. Todos os clientes que me procuram, às vezes depois teve pessoa que me procurou depois
lógico, tem casos, como eu falei, muito específicos, às vezes o perfil é extremamente difícil e o cargo, a função é muito específica, essas pessoas têm dificuldade de se recolocar muito mais. Mesmo no momento de que o mercado está aquecido, muitas vezes essas pessoas têm dificuldade pelo perfil ou pelo cargo, né, pela área. Então, não é isso que vai, não é só isso que conta, né? Então, no momento de desemprego, muito mais, vai demorar 1 ano ou mais. Mas eu posso garantir que as pessoas que fazem esse processo e têm essa constância de todos os dias estar lá fazendo um pouquinho não, um pocão, se possível, mas fazendo, continuar fazendo esse processo, de preferência, não de preferência, mas você pode mudar essa ordem, desde que ela seja coerente e que te traga resultados. Na minha experiência até hoje, né, como eu falei, eu criei essa sequência, esse fluxo, por saber que ele dá certo, nessa ordem, né, fazendo nessa ordem de etapas. Então, tente fazer dessa forma, mas mantenha o fluxo. Então, as pessoas que não conseguem são as pessoas que começam a fazer e param. São as pessoas que eu falo como fazer o currículo, ela vai lá e muda o currículo que eu fiz, porque ela acha que não estava bom e não quis me dizer, mas aí ela muda e o currículo fica sem sentido. São as pessoas que não fazem direcionamento de contato, né, de carta de apresentação. São as pessoas que não expandem a rede, que não usam o LinkedIn. Aí ela fica presa, ela só dependendo de uma vaga, ela entra para ver a vaga a cada 15 dias, ou ela fica esperando aparecer no alerta dela de vaga lá do e-mail. Realmente vai demorar muito, vai demorar 1 ano ou mais para ela conseguir se recolocar. Então, mantenha essa constância todos os dias. Se você estiver trabalhando 2, 3 vezes por semana, mas mantenha a constância nas suas ações. Isso vai fazer toda a diferença, isso vai te trazer resultado. Tá? Bom, depois vem o networking. Networking, como eu já falei algumas vezes aqui, como todo mundo sabe, é extremamente importante. Porém, de tudo isso, o networking é a parte talvez mais difícil, porque é um processo de médio e longo prazo. Então, se você começa a fazer seu networking hoje, o ano que vem você vai agradecer por ter começado a fazer isso hoje, né? Também tem aquela frase famosa, né? Daqui 1 ano você vai querer ter começado hoje. Networking, com certeza, é uma dessas coisas, né? Na hora que você fica desempregado, você fala, poxa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Eu tenho que fazer meu networking. Igual inglês, né? Todo mundo, sempre inglês, networking, todo mundo, né, que não tem, fala, né? Nossa, devia ter começado no passado. Devia. Então, comece agora, que no futuro você não vai precisar, né, se arrepender. Então, networking é manter contato. Mas como que eu vou manter contato com um monte de gente que eu nem conheço? LinkedIn, ferramenta fantástica, maravilhosa para fazer networking. Não é o mesmo, é claro, do que as pessoas que você trabalhou, que te conhecem, né? Principalmente se for chefe, ou se for pessoas que trabalharam com você na mesma equipe. É claro que não é o mesmo tipo de networking, né? Pessoas que confiam em você, que sabem da sua capacidade, da sua competência. Mas o LinkedIn, ele te auxilia nessa questão do contato. Se eu tenho uma vaga aberta, eu tenho essa pessoa no meu... Imagina que você adicionou essa pessoa lá no passado. E aí no RH, num consultor, e aí você viu que, né, você conversa com essa pessoa eventualmente, você tem um contato com ela eventual, às vezes você curte, comenta alguma postagem dela, essa pessoa sabe que você existe. E aí, você vê uma vaga e você entra em contato com ela. Oi, fulano, tudo bem? Né, eu faço parte lá da sua rede do LinkedIn, e eu vi que tem uma vaga. Essa pessoa, ela vai lembrar de você. Né, vai falar, poxa, é verdade, eu vejo sempre que você comenta lá nas postagens, que você compartilha, né, alguma coisa, algum conteúdo, ela já vai ter uma lembrança sua. Então, isso é muito importante. Eu chamo isso de network, né, de contatos frios, que são pessoas que você não tem realmente, você não conhece diretamente, mas de alguma forma essa pessoa lembra de você, ou ela faz parte ali da sua rede. Então, já faz uma diferença. Agora, as pessoas com quem você trabalhou, com quem você... esse networking mesmo, né, de verdade, né, não que o outro não seja, mas esse networking mais forte, esse você tem que manter. Né? Então, eventualmente, aniversário das pessoas, olha como as redes sociais são importantes, você tem lá o Facebook, você tem as pessoas no Facebook, tem o aniversário da pessoa, uma vez por ano, pelo menos, você vai entrar lá, Natal, Réveillon, entra lá, manda uma mensagem no inbox para a pessoa, desejo para sua família, né? Eventualmente, manda um contato para a pessoa, uma vez por ano, né? Ó, se você fizer isso no Natal, no aniversário, e uma vez, aleatoriamente, no ano, 3 vezes por ano você vai ter contato com as pessoas da sua rede, né? Manda uma mensagem, aí, fulano, tudo bem? Só para saber se está tudo legal, isso com você trabalhando, né? Com você empregado, para ela saber que você não está fazendo isso só por interesse. E você não está fazendo uma rede só para um dia, se você precisar ter esse contato.
você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Você vai ser chamado para eventos, você vai ter um contato social muito maior com as pessoas. Isso é excelente para quem está com a vida social muito parada, isso é ótimo, você vai restabelecer esse contato. Poxa, você ficou sabendo que vai ter um churrasco do pessoal lá da empresa? Poxa, vou falar para eles, vou te mandar o convite, você rever as pessoas. Além de você se divertir, além de você sair de casa, além de tudo isso, né, de desestressar, você ainda mantém a sua rede sempre ativa. Então, ter essa parte social é muito importante. E aí tem as pessoas que são introvertidas por natureza, que são tímidas e que não gostam de ter esse contato pessoal. Bom, aí é bastante complicado realmente, né? É muito complicado porque relacionamento é a chave do sucesso profissional. Isso não é pensamento meu, eu concordo, mas isso é resultado de uma pesquisa feita, se eu não me engano, pela Forbes, ou por algum instituto publicado na Forbes, de que, assim, também não vou me lembrar exatamente lá da porcentagem, não vou chutar aqui, mas era assim, uma porcentagem acima de 70%, talvez até de 80% dos profissionais mais bem-sucedidos do mundo, aqueles que têm um cargo, assim, não só de cargos dentro de empresa, mas de empresários, essas pessoas bem-sucedidas, e tipo, bem-sucedidas mesmo. Era assim, era uma porcentagem altíssima, eles conseguiram isso, não foi pelas qualificações, não foi porque eles tinham mestrado, doutorado, ou porque eles eram muito, muito bons naquilo que eles faziam. Acho que tem que ser, mas era por relacionamento. São pessoas que têm bom relacionamento interpessoal, pessoas que se comunicam, pessoas que são queridas, não necessariamente queridas, mas pessoas que têm esse relacionamento com pessoas, né? Pessoa que sabe conversar, pessoa que sabe se comunicar, pessoa que sabe se posicionar, pessoa que se relaciona, que está sempre ali presente, está no evento, que tem um contato. Eu não sei se eu falei isso, mas é muito mais fácil você fazer contato, né? Não sei se para todo mundo. Eu sei que para muitos profissionais sim, porque os clientes me dão esse retorno, mas para mim é muito mais fácil eu conseguir falar com o presidente de uma empresa, e eu estou falando de multinacionais, internacionais e pessoas assim, muito top no mercado, é muito mais fácil uma dessas pessoas me aceitar no LinkedIn e me dar o retorno de um e-mail, quando eu entrei, né, teve uma época que eu fazia esse job search, esse job hunting para executivos, e era muito mais fácil eu ter o retorno de um CEO, de um presidente de uma empresa ou de um diretor executivo, do que ter o contato de um profissional de RH. Aí você fala, poxa, mas como que imagina um CEO, né, de uma multinacional de grande porte, como que, no começo eu achava assim, fiquei até um pouco surpresa, como que essas pessoas, no mesmo dia elas me aceitavam, se eu mandasse uma mensagem, no mesmo dia elas me respondiam. Então, como que ele consegue administrar? Esse é o segredo do sucesso, é você saber administrar a sua vida em todos os setores, né? Falando de coaching, roda da vida. Quem já viu essa ferramenta sabe o que é você ter equilíbrio em todos os setores na sua vida. Quando você consegue ter esse equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, a questão social, tudo, a tendência é que você tenha sucesso, né? Que você prospere, que você cresça, que você se desenvolva. Então, pessoas bem relacionadas são pessoas que atingem um sucesso muito mais fácil. Então, se você tem essas dificuldades de se relacionar, mas eu sou tímido, você tem que melhorar isso, né? Porque você pode ter todos esses outros, essas outras qualificações, esses outros pontos muito bem alinhados, mas você vai esbarrar no networking. Se você depender só de canal de vaga, mais de 70% das vagas não são divulgadas. Isso é fato. Mais de 70% das vagas, elas acontecem através de indicação. E aí eu vejo um pessoal revoltadíssimo no LinkedIn falando sobre isso, porque é um absurdo, porque as pessoas conseguem isso com indicação. Antes tinha aquele termo, ainda tem, né, de QI, que é quem indica. E muita gente tem uma mágoa, né, tem raiva de QI, fala disso como se fosse algo extremamente negativo. É claro que quando isso acontece de uma forma injusta, não é bacana. Então, um executivo vai lá e coloca o sobrinho, o filho, o primo, o filho de um amigo que não tem a menor qualificação num cargo que ele vai atrapalhar o desempenho da equipe, isso é errado, e isso, né, eu não concordo também, acho que é um absurdo. Ou fazer um processo seletivo com uma pessoa certa e fazer um monte de gente de bobo, de chamar um monte de profissional para passar por um processo, sendo que já tem uma pessoa certa no final do processo. E isso também é extremamente antiético, não precisa nem dizer, né? Mas, quando a indicação poxa, sou gerente financeiro de uma empresa, preciso de um analista financeiro sênior. O que eu vou fazer? Eu tenho amigos
que tenho 2 amigos que trabalham como selecionadores, eu vou entrar em contato com esses meus amigos. Como eu falei, eventualmente eu tenho colegas que entram em contato comigo. Ana, preciso de profissional X, você tem alguém para me indicar? Por quê? Porque é mais fácil vir com uma indicação. O que eu estava falando lá de você se apresentar pessoalmente, né, a diferença de você ter um networking pessoal, né, presencial, e o networking pelo LinkedIn ou virtual, e você ser indicado por um amigo, por alguém que trabalhou com você, é porque a pessoa sabe quem você é, né? Tem pessoas que eu indico tranquilamente, porque eu sei da capacidade, porque eu sei do compromisso, muitas vezes até, claro que com o tempo a gente vai tendo essa sensibilidade também de conhecer um pouquinho mais as pessoas, nunca 100%, claro, as pessoas sempre surpreendem, mas é claro que os meus clientes, no final do processo, eu conheço eles muito bem, né? Então tem pessoas também, tem clientes meus que eu indico assim, porque eu sei que essa pessoa, ela é realmente comprometida, eu vejo pelas atitudes, eu vejo pelo comportamento, eu vejo pela forma que ele se porta, eu vejo pelo grau de comprometimento dele com o processo, né? A gente percebe isso. Então, com certeza, são pessoas que, se eu trabalhasse junto com elas, eu indicaria tranquilamente. Então, as minhas indicações, a menos que seja um colega, alguém que trabalhou comigo, que foi sei lá, um funcionário, né, um subordinado, que eu realmente conheço, ou um chefe, normalmente eu indico assim, olha, tem essa pessoa, mas eu sempre faço uma ressalva, não sei, nunca trabalhei com ele, eu não me comprometo com o perfil dessa pessoa, mas eu sei que ele tem essas qualificações. Às vezes a indicação é só de currículo, eu entro lá na minha rede, vejo quem tem lá o perfil do jeito que a pessoa falou, e encaminho, achei essas pessoas, vê se te agrada, vê se é isso que você está buscando, né? Mas muita gente não quer divulgar. Só esse ano teve 3 pessoas que me pediram que aconteceu dessa forma. Eles não queriam divulgar a vaga. Não quero divulgar, na substituição a gente não quer fazer muito alarde com a vaga, então estou pedindo indicação. Quem eu tinha ali de indicação eu dei. Teve uma vaga que eu não tinha ninguém, era para uma outra região, realmente eu não tinha, era para Paraná. Então eu não tinha ninguém para indicar naquele perfil. Aí eu dei algumas sugestões, falei, olha, tal pessoa, em tal empresa, lá no LinkedIn, de repente tem essa pessoa, vocês fazem um hunting com ela, não sei. Mas aí já entra um trabalho de search que, né, não foi para isso que entraram em contato comigo. Então, enfim, essas indicações, elas fazem muita diferença. Por isso que é importante você manter um contato com as pessoas, para que as pessoas lembrem de você. Tem muita gente que se sente mal, né, e fala assim, olha, networking parece que você é muito interesseiro, né, parece que você está fazendo isso por interesse, parece uma coisa tão errada, tão ruim, parece falsidade, né. Não é isso, é você manter os relacionamentos. Depende do motivo. Quando você está desempregado, sai desesperado, adicionando todo mundo e querendo ser amigo das pessoas, né, realmente não tem aí um motivo muito nobre. Mas quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, você começa a gostar, você começa a ver o quanto isso é bacana, o quanto isso te aproxima do mundo, das pessoas, né, enfim, você começa a praticar, você começa a ver um outro lado, você também vai ajudar muita gente, porque muitas vezes são pessoas que vão te procurar e falar, olha, hoje sou eu que estou buscando, e você vai ter prazer em ajudar essa pessoa, né, indicar, levar, às vezes, o currículo de uma pessoa lá na sua empresa, no RH da empresa que você está trabalhando. Então, é uma troca, né, você poder ajudar as pessoas também. Não enxergue só como se você estivesse pedindo favor, mas enxergue aí, tem muita gente que fala, eu não faço trabalho voluntário porque não dá para sair de casa, porque eu não tenho tempo. Olha aí, é uma forma de você fazer um trabalho não voluntário, mas é uma forma de você devolver um pouco de amor para a sociedade, né? De fraternidade, enfim. Você pode até fazer isso junto com o seu trabalho de busca por recolocação. Como eu falei, pega aí algumas pessoas também que estão buscando, mesmo que você não conheça, e ajude essas pessoas gratuitamente, né? Eu faço tanta coisa gratuita, eu ajudo tanta gente gratuita, eu me sinto muito bem por isso, né? Porque a gente tem que ter esse lado, tem que ter essa contrapartida também. Então, da mesma forma, muitas pessoas também me ajudam em muitas coisas, né? Então, é assim que funciona também. Existe uma troca. Então, networking é uma troca. Não se sinta mal por adicional, por procurar as pessoas só para isso, porque não é só para isso que você vai ter esse contato, tá? Enfim, faça networking. Networking é uma palavra. Faça, ou tenha, ou pratique, ou mantenha sempre crescendo, sempre em movimento, né? É fundamental. Processo seletivo, vou ter que falar rapidinho, já está extrapolando aí o tempo, não quero me demorar demais, o pessoal já está saindo. Processo seletivo. O processo seletivo começa na sua candidatura. Ali começa a seleção de candidatos. Se você for mal educado no seu e-mail, provavelmente não, mas pode ser que ali,
né, já seja o primeiro, já vai ter um xizinho, assim, né, um pontinho negativo no seu currículo, se você for mal educado com o selecionador. Ali começa. A sua comunicação já faz parte do processo, porque a forma que você se comunica já vai falar muito a seu respeito, pode ter certeza disso. Se você escreve errado, se você está fazendo um texto completamente impessoal, ou se você está falando isso diretamente, se você é educado ou se você não é. Isso conta muito. Então, depois, contato por telefone. É processo seletivo, né? Então, cuidado quando você atender uma ligação e for de algum profissional fazendo seleção, a atenção e a forma com que você vai falar com essa pessoa, né? Então, se você não puder falar naquele momento, peça o telefone, avise que você não pode falar, mas demonstre interesse, né? Porque isso eu falo por experiência de quando eu fazia seleção, às vezes a pessoa está no trânsito, está toda atrapalhada ali, e a pessoa, às vezes, até desliga o telefone na tua cara, né? Então, cuidado com isso, porque é o primeiro contato, que é o segundo. O primeiro foi o currículo, às vezes não está muito bom, mas, né, tem lá a qualificação, você vai dar uma chance e a pessoa tá, desculpa, eu tô no trânsito, depois eu te ligo, pá, né? Ou me liga mais tarde, desliga o telefone na sua cara. Então é muito complicado, que imagem que você vai ter dessa pessoa? No mínimo que ela não tenha educação. Então muito cuidado, não dá para atender, olha, desculpa, eu tô no trânsito, eu posso te ligar, você pode retornar em 10 minutos, desculpa, mas tá realmente complicado. Então tem esse cuidado para mostrar, tenho muito interesse, estou buscando, gostaria muito de saber mais sobre a vaga, de conversar com você, mas realmente nesse momento eu não posso. Posso te retornar? Ou, se você não puder atender, deixa tocar, não atende, deixa cair na caixa postal, pode ser que deixe um recado, ou retorne para o número, né? Então, enfim, mas cuidado porque já é processo seletivo. Entrevista de seleção. Primeira coisa, roupa. Meninos, só use terno e gravata se o seu cargo exigir terno e gravata, ou se você for um executivo. Fora isso, camisa e calça social é o ideal. Se for um emprego muito, muito informal, claro que aí falando assim, sei lá, né, agência de publicidade, trainee para uma agência muito específica, ali você pode ir à vontade, para até de bermuda, de repente, está liberado. Né? Mas o básico, né, calça jeans, uma camiseta, uma camisa polo, um tênis não muito chamativo, é o ideal. Agora, para qualquer outro cargo que não seja, né, desses muito, muito informais, o ideal é calça social, né, camisa, de preferência manga comprida, sapato, ponto, tá? Ok, independente se você é um auxiliar, um trainee, um estagiário ou se você é um gerente, você vai estar bem vestido para a ocasião. O ideal é não chamar a atenção. Cores neutras, cores não claras, mas cores neutras, né, que não vai ficar chamando a atenção. Você vai de camisa e calça, vai com uma calça laranja, uma camisa verde, vai ficar chamando a atenção do selecionador, que ele não vai nem conseguir falar com você direito. Então, cores neutras, para não ser chamativo. O ideal da vestimenta é que o selecionador nem perceba a sua roupa, porque você vai estar tão dentro do... vai estar tão neutro que você não vai chamar atenção para a roupa, ele não vai nem perceber. Então, isso seria o ideal. Meninas, decote, cuidado, excesso de maquiagem, excesso de acessórios, para os dois, excesso de perfume, cuidado com perfumes, é muito complicado. E meninas, decote, já presenciei, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha carreira, que eu já passei na minha carreira, não fui eu que decidi, uma excelente candidata, uma vaga muito difícil, uma excelente candidata, perdeu a oportunidade, porque ela foi com decote, que era uma coisa assim, tão incompatível, não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito claro assim, sobre o que era, mas assim, foi uma situação muito peculiar, que nunca tinha vivido, já tinha ouvido falar, claro, mas assim, uma excelente candidata, uma excelente profissional, mas a roupa dela era tão inapropriada, mas era uma coisa tão assim, que não deu, realmente assim, e não foi uma entrevista, foram duas, na primeira ela foi mais ou menos, na segunda não teve como. Né, foi assim, foi constrangedor para nós que estávamos fazendo a seleção dela. Então, foi algo que não teve, assim. Então, não fui eu que decidi, não coube a mim, mas, assim, não tinha nem o que falar. Então, foi algo que realmente, claro que eu só vi isso uma vez na minha vida, de todos os processos que eu fiz, mas acontece. Né? Então, cuidado com decote, cuidado com roupa muito curta, o ideal é que seja ali dentro da média, dentro da normalidade também. Cuidado com cores, com estampas, sempre neutra. Não precisa necessariamente de saia, pode ir de calça, desde que seja uma calça com corte, né, alfaiataria, né, a
calça social, né, uma roupa social, pode ser saia, pode ser um tubinho, não necessariamente precisa do salto, dependendo do cargo, lógico que se é uma executiva, o ideal é que seja, mas se for um cargo mais operacional, mais administrativo, pode até ser uma sapatilha ou uma sandália, desde que seja fechada, que seja discreta, não precisa ser saltão, pode ser um salto mais, né, mais baixinho, enfim. Desde que seja coerente com a sua função. Que roupa você vai usar no seu dia a dia na empresa? Né? Você é uniforme? Como que é o uniforme da empresa? Então tem que ser coerente com o vestimento que você vai usar. Mas sempre cores neutras, cores discretas. Cuidado com maquiagem, cuidado com excesso de perfume. E é isso. Né? Isso é o básico da imagem para a entrevista. Cuidado com tics, cuidado com manias, ficar falando tipo assim, né, gírias, pelo amor de Deus, cuidado com gírias, né, às vezes a pessoa tem esse costume, o pessoal, a moçada, aí, né, o pessoal mais novo tem esse vício de linguagem, sabe que é um vício de linguagem, mas muitas vezes é incoerente também com o cargo ou com a empresa, perfil, né, sabe aquela história do não tem o perfil da empresa? É exatamente isso, a empresa é formal, e a pessoa é muito informal, ela realmente não tem o perfil da empresa. Então, cuidado com isso, seja neutro. Esteja tranquilo. O que vai te deixar tranquilo para uma entrevista? Saber o que você vai falar, né? Não posso me demorar muito aqui, e também é muito particular, mas saiba o que você vai falar. Ensaie a sua entrevista. Ensaie começo, meio e fim. O que você tem que saber? Seu histórico profissional. Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que saber o que você vai apresentar para esse selecionador. E isso vai muito de acordo com a vaga. A entrevista ela também é direcionada para a vaga, assim como o currículo, assim como os textos de comunicação. Então, direcione a sua entrevista. Como você vai falar com o selecionador, como você vai apresentar o seu perfil. Imagina que o selecionador, muitos deles falam, me conta aí, se apresenta para mim, me conta o seu histórico. Aí a pessoa começa a falar e para. Eu trabalhei, né, eu sou daqui de Campinas e sou casada, tenho filho e tal, eu sou formada nisso, naquilo, e para de falar. Aí o selecionador tem que, né, mas você vai se apresentar. Imagina que é uma apresentação de PowerPoint, você está apresentando isso para um monte de gente, para uma plateia. Você vai apresentar a sua vida profissional, sua identidade profissional. Como que é, né? Sua identidade não, seu histórico profissional. Como que é? Como que é seu perfil e seu histórico profissional? Bom, eu sou isso, sou formado nisso, depois que eu me formei, ou antes, ou durante, enfim. Você vai contar o seu histórico profissional. Primeiro a apresentação, depois seu histórico começando lá do comecinho e até os dias atuais. O que vai fazer maior diferença? O que você aprendeu? Para quem você se reportava? Como era a sua equipe? O que você desenvolveu? Quais os seus projetos que deram certo? Quais os seus resultados dentro dessa empresa? Isso é o mais importante. E aí, você vai falar o motivo da saída. Né? Não espere a pessoa perguntar. Sempre você fala o motivo da saída. Saí por isso, isso e aquilo. E aí, continua contando a sua história. Motivo da saída. Sempre muito pontual, cuidado com a justificativa. Esse ponto é o ponto em que 90% dos candidatos derrapam. Nunca seja negativo, nunca foque no problema. Por mais que tenha sido algo muito ruim, foque na solução. Essa é a maior dica que eu posso dar. Então, conte a sua história da forma mais amena possível. Nada de falar que a empresa estava falindo porque a gestão era uma porcaria, porque o filho do dono entrou e acabou com tudo, porque o seu chefe era um maluco, porque ele queria tomar o seu lugar, porque ele tinha... Não importa, tudo isso pode ser verdade, mas cuidado com o que você vai colocar. Essa pessoa não te conhece e ela está formando uma imagem sua, né? Ela está formando uma imagem sua. Então, o que você estiver falando, ela vai encaixando ali no seu perfil, naquilo que ela está enxergando de você. E se você começa a falar mal do seu chefe, se você começa a ser muito negativo, eu já vi pessoas que me contaram a história da vida dela inteira, que, nossa, parecia assim, um filme de terror, porque tudo dava errado, tudo era ruim, todas as empresas eram ruins, tudo que ela fazia era negativo. Chega no final e fala, poxa, por que eu vou querer uma pessoa dessa para trabalhar na minha empresa? Então, seja positivo, conte a sua história de uma forma positiva. Teve desafios, teve tropeços, teve embaraço, fui demitido, a empresa faliu. Ok, fui demitido porque a empresa faliu. Não preciso contar o porquê que a empresa faliu, quais foram as dificuldades e quanto isso te afetou. A empresa faliu. Ah, mas você sabia que estava falindo. Ou não sabia que estava falindo. Então, só isso. Saiu porque a empresa faliu. Saiu porque eu queria uma oportunidade melhor. Porque lá na empresa não tinha mais como crescer. Ponto. Então, seja muito objetivo nesse momento de falar o motivo da saída. E saiba por que você quer entrar nessa empresa. O que você vai agregar?
né? Sabe quando tem aquela história, pesquise sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Não é para você saber a história da empresa, é para você saber se aquela empresa tem o seu perfil. Assim como a entrevista do selecionador e do gerente, é para saber se você tem o perfil para trabalhar naquela empresa, você tem que pesquisar para a empresa para saber se você vai querer trabalhar nela. Ah, mas eu estou desempregado, quero trabalhar em qualquer lugar. Lê do engano. Né? Porque você vai entrar na empresa e se ela não tiver o seu perfil, você vai ficar desesperado para sair. E muita gente já passou por isso na vida. Né? Eu, inclusive, né? Antes de saber que eu tinha que pesquisar lá no início da minha carreira, entrei numa empresa que foi a maior furada da minha vida. Então, a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber como funciona. Será que o meu... Aí entra o autoconhecimento. O meu perfil é um perfil para trabalhar em empresa familiar, empresa de grande porte, multinacional? É o perfil para trabalhar nesse tipo de empresa? Empresa mais informal ou empresa mais formal? O que eu gosto? Onde eu me sinto melhor? Que tipo de ambiente? O que eu quero para minha carreira? Nessa empresa aqui eu vou conseguir chegar onde eu quero? Ou é essa outra empresa que pode me levar? Esse tipo de empresa, não a empresa em si. Então você tem que saber o que essa empresa vai... O que ela significa, o que ela representa na sua carreira. Então, aí já engato, né, no próximo tópico, que é planejamento de carreira. A maioria dos profissionais ainda enxerga a sua vida profissional como uma sequência de empregos, né, como vida profissional. É um lado aí da minha vida que é o meu trabalho. Né, enxerga como trabalho, como emprego. Hoje a gente sabe que faz toda a diferença você falar em carreira. Carreira é algo muito concreto. Carreira é algo que tem um objetivo. Carreira ela é desenhada, ela é estudada, ela é desenvolvida. Carreira tem um cuidado, carreira tem um propósito. Então, essa é a diferença de carreira e vida ou histórico profissional. Então, faça essa reflexão. Você tem um emprego, você tem histórico, você tem uma carreira. Carreira é quando você determina, você sabe o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. Aí você tem uma carreira. Né? E aí você começa a desenvolver essa carreira, você começa a viver essa carreira. Você é o dono da sua carreira, nunca a empresa, nunca o mercado. Quem depende de mercado passa apertado, porque se o mercado entrar numa crise, né, a sua carreira pode desandar. Quanta gente que não está tendo que se desviar da sua carreira porque ficou desempregado e agora não consegue se recolocar no mesmo segmento, porque não tem qualificação suficiente, enfim, por diversos motivos. Então, defina a sua carreira, estabeleça o que você quer para a sua carreira profissional. Então, onde você quer chegar, o que eu preciso nesse momento da minha carreira, o que eu preciso desenvolver? É o inglês? É uma pós? É uma especialização? Não sei, não faço a menor ideia. Pesquise um pouco sobre carreira, tem material assim, de todos os tipos, formatos e tamanhos gratuitos na internet, ou se você precisa de ajuda, contate um profissional, contrate um profissional de carreira para te ajudar nessa fase de desenvolvimento. Mas você tem que saber o que quer, ou não faço a menor ideia. Ana, não sei, não quero... Então, aí eu te aconselho a procurar um profissional para te ajudar nessa parte de orientação, de carreira, de propósito, seja um coaching, seja um orientador mesmo, mas um terapeuta, de repente, né, do tipo, se for muito emocional, eu aconselho a fazer terapia. Se for algo mais específico, algo mais objetivo, né, um profissional de orientação ou um coach pode te ajudar. Então, mas tenha isso muito claro e muito definido, porque isso vai fazer diferença, toda a diferença. Profissional que tem carreira dificilmente fica desempregado, porque ele está sempre bem posicionado no mercado, porque ele sabe o que ele precisa desenvolver e ele está sempre no máximo do desenvolvimento. Ele consegue se movimentar, ele tem networking, né? Ele tem todas as qualificações, ele tem inglês provavelmente. Então não é que você não tem inglês, então você não tem carreira. Claro que não é uma coisa que está diretamente ligada à outra. Mas se você não enxerga dessa forma, passe a enxergar a sua vida profissional como uma carreira. Mesmo que, Ana, mas eu já estou há 10 anos nessa área e daqui 5 anos eu quero abrir o meu negócio. Isso é muito comum de ouvir. Eu quero abrir um negócio, quero empreender, ou quero mudar de país, né, com a minha família, ou quero fazer alguma outra coisa que não é isso que eu faço hoje, só que eu tenho que pagar minha faculdade, ou eu tenho que, né, sustentar minha família, então eu preciso desse trabalho mais uns 10 anos para fazer o que eu quero. Ou, né, o pior, é a pessoa que não tem objetivo, tem sonho. Meu sonho é abrir um restaurante, abrir uma pousada na praia, mas não faz nada nessa direção, dificilmente vai realizar, né, a menos que aconteça um milagre, ganhe na Mega Sena. Então, e às vezes nem aposta, né, na Mega Sena. Então,
tenha muito claro, você quer ter uma pousada na praia quando? Daqui 20 anos, é um plano de aposentadoria, ou mais para o final da sua carreira? Então, o que você precisa? Quanto custa isso? Quanto você precisa fazer de dinheiro até você chegar? São 20 anos, então quanto você precisa fazer de dinheiro por ano para daqui 20 anos você montar uma pousada na praia? As pessoas não estabelecem, né? Isso é coaching, né? Estabelecer um objetivo, estabelecer metas específicas, mensuráveis e realizáveis, e o tempo e o prazo para o cumprimento de cada uma dessas metas. Então, a carreira, ela funciona dessa forma. Por isso que o coaching de carreira é algo fantástico. Porque você consegue estabelecer metas, objetivos e essa trajetória. Né? Então, o que eu preciso fazer nesse momento da minha carreira, em cada passo, até eu chegar no meu objetivo final. Então, mesmo que você queira mudar de carreira lá na frente, tenha isso muito claro. Tá, mas nos próximos 10 anos eu preciso trabalhar. Eu tenho certeza que para você empreender, para você montar o seu negócio ou para você se aposentar, quanto melhor posicionado você estiver no momento que você for fazer essa mudança, melhor para você. Você vai estar ganhando mais, né? Você vai ter muito mais bagagem, muito mais experiência. Não vai correr o risco de ficar desempregado e ter, às vezes, que adiantar esse sonho, essa realização de mudança, mas sem um planejamento. Então, para não ser pego aí de surpresa, você tem que estar planejado. Então, planeje, vai ser daqui 5 anos, daqui 2 anos eu já vou mudar, planeje esses 2 anos. O que você vai fazer? Né? Como que você tem um plano B, tem um plano C. Se eu ficar desempregado hoje, o que eu vou fazer? Faça sua planilha financeira, se prepare financeiramente. Mais ano, eu ganho muito pouco hoje, estou no início da minha carreira, ou não, mas né, tive meus problemas, eu não consigo. Se programe, se planeje, veja o que você quer. Tudo parte de objetivos. Qual é o seu objetivo nisso? Qual é o seu objetivo naquilo? Vai se organizando, aquilo que eu falei lá no começo. Organização é isso, organização, planejamento, direcionamento. Só assim você consegue ter foco. Né? Como que você vai ter foco no processo de recolocação se você não tem um objetivo, se você não conseguir enxergar o processo? Né? Então, é isso que faz a diferença. Você consegue se organizar em cada uma dessas etapas e consegue ter foco lá no final. Vou conseguir minha recolocação, mas para isso eu tenho que me organizar em todos esses passos, né? De preferência fazer um fluxo e manter essa constância no fluxo. Então, é isso que vai fazer a diferença. Só falando um pouquinho sobre processo seletivo, que eu acabei concluindo, depois do processo veio a negociação, né? Então, essa negociação também, se você souber especificamente o que você quer de uma vaga, você consegue fazer essa negociação de forma bem tranquila. Processo seletivo, existem várias técnicas, o processo depende muito, às vezes, de quem está fazendo a seleção, isso varia muito de profissional para profissional. E muitas vezes o profissional ele não é bem treinado, nem bem preparado. Tanto o gerente quanto até o pessoal do RH. Então, quanto mais preparado você estiver para a entrevista, quanto mais preparado você estiver para aquilo que você vai apresentar e falar, melhor vai ser a entrevista. Porque se você depender só de como o profissional de RH vai conduzir essa entrevista, não vai dar certo. Então, você tem que saber o que você tem que falar. Essa é a maior dica que eu posso dar. Saiba o que você não pode deixar de falar numa entrevista. Porque às vezes a pessoa começa a te interromper e fazer pergunta e você vai se desviando e vai falando uma coisa. E de repente você passou 40 minutos falando da sua oportunidade, dos seus 2 primeiros empregos e não falou nada do restante dos empregos, que era o que tinha a ver com essa vaga aí que você está fazendo a entrevista. Então você tem que saber o que você tem que falar na entrevista. De novo, objetivo e foco. Então se eu tenho que falar que eu tenho muita experiência como gerente comercial, eu não posso ficar muito focado enquanto eu era um estagiário, quando eu era um representante comercial. Aprendi muito como representante, como estagiário, mas o meu foco é falar de como é a minha gestão, de tudo aquilo que eu aprendi como gerente comercial, porque é isso que eles estão avaliando, e é isso que eles querem saber. Né? Normalmente, quando é o gestor da área, eles focam demais já na parte técnica. Então, o gerente ele já chega perguntando, e aí, como que você faz, como que é a sua estratégia, enfim, para fazer um monte de pergunta técnica ali da área, mas não dependa do selecionador, de como ele vai conduzir a entrevista. Você tem que saber, tem que ter esse roteiro claro na sua cabeça. Né? Então, eu falo isso porque eu também desenvolvi uma metodologia, uma ferramenta que é o roteiro de entrevista, e isso é um dos pontos que tem mais resultado com os meus clientes. Quando a pessoa ensaia, mas ensaiar assim, não é 1 ou 2 vezes não, fica só na sua cabeça. É ir na frente do espelho, é gravar, é fazer com alguém, e ensaiar 10 vezes, ensaiar 15 vezes, repassar toda a entrevista 15 vezes. Você vai para a entrevista seguro, preparado, se sentindo bem, se sentindo confiante. Porque se você fizer 3 vezes, se você ensaiar 3 vezes essa apresentação, as 3 vezes você vai falar
vai ser diferente. Você pode fazer esse teste. Vai ser diferente. Na quarta, começa a ficar mais alinhado. Quinta, na sétima vez, vai estar bem alinhado. Na 10ª, vai estar ok. Né? Você nunca vai repetir as mesmas palavras, não vai decorar, mas você sabe o que você tem que falar, você não vai esquecer de falar nada. Então, crie um roteiro de tudo que você tem que falar, né? Pegue lá o seu currículo, marque e faça um roteiro à parte. Né? Então, assim, enfim, ensaie e vá para a entrevista sabendo o que você tem que dizer. E isso vai fazer toda a diferença. Tá? E aí, por fim, o planejamento de carreira, que eu já falei, né? Então, tome cuidado com isso. Depois, lá no final do mapa de recolocação, eu deixei algumas dicas, falei um pouquinho sobre algumas coisas. Algo que eu não falei aqui, mas que eu queria falar rapidíssimo, sobre comentários do LinkedIn. Gente, isso é uma coisa muito séria. Já presenciei algumas coisas, não vou me estender, mas assim, já presenciei algumas coisas, inclusive eu vi uma discussão de um selecionador com um profissional que estava buscando recolocação. Foi algo assim, eu fiquei impressionada, né, de como a pessoa pode não ter noção. Por mais que a pessoa esteja nervosa, desesperada, cuidado com o tipo de comentário que você vai fazer. Só faça comentário. Isso vale para tudo, né? Não tá perdendo, não. Pode ser em Facebook, pode não ser nem profissional. Comentário e discussão no sentido positivo, discussão de você aprender com o que as pessoas têm a te dizer e discussão, de passar um outro ponto de vista para que as pessoas possam expandir o seu ponto de vista, né, e aprender um pouco com isso. Então, para isso serve uma discussão, porque ninguém tem o mesmo ponto de vista das coisas. Cada um está olhando de um ângulo diferente, né? Cada um tem um mundo diferente, cada um tem um mapa mental diferente, então tudo isso influencia. Então, ninguém é dono da verdade, ninguém está 100% certo. Mas quando as pessoas entram em discussões, principalmente no LinkedIn, que é profissional, gente, cada crítica que eu vejo é umas coisas assim, eu publico lá, isso acontece comigo direto, assim, publico lá, sei lá, um texto falando sobre recolocação profissional. Ah, faz isso, essas etapas, sei lá. Resolvi publicar um mapa lá falando, já tem até mais ou menos, né, texto meu falando mais ou menos isso. E aí, então, uma pessoa fala assim, mas o problema é porque o RH não dá retorno pra gente, o problema é que eu já fiz 10 entrevistas e não recebi, o RH é um absurdo. E começa a falar mal de RH. Gente, RH é quem seleciona. Se você começa, por mais que você esteja insatisfeito, cuidado ao fazer críticas. E normalmente as pessoas fazem assim, de uma forma sem nexo, né? Escreve mal, e aí acaba soando muito agressivo. Pontuação faz toda a diferença na comunicação escrita. Então, muito cuidado com a forma que você se comunica de forma escrita, porque se você não colocar vírgula, se você colocar palavras, né, cuidado com sinônimos aí, ponto de exclamação, letras quando escreve tudo em maiúsculo, esqueci como fala, em caixa alta, né? Quando você coloca tudo maiúsculo, parece que você está gritando. Quando você coloca muito ponto de exclamação, parece que você está bravo. Então, cuidado com o significado daquilo, do jeito que você está escrevendo. Tem pessoas que eu recebo mensagem, às vezes, que eu tenho que ler 3, 4 vezes. Já teve mensagem que eu recebi que eu falei, meu Deus, eu achei que a pessoa estava me atacando. Aí eu li a segunda vez, li a terceira. Na quarta vez que eu fui entender que não, ele estava querendo dizer uma outra coisa. Então, assim, eu, né, tenho que mandar mensagem de volta e falar, é isso mesmo? Você tá me... Porque às vezes parece que a pessoa tá brigando com você, do jeito que é escrito. Então, é claro que é um processo muito desgastante. Estar desempregado, buscar recolocação é desgastante, é preocupante, é desanimador. Tem dia que você vai ter vontade de chorar, tem dia que parece que nada dá certo, mas vai dar, pode ter certeza que vai dar. Cuidado com esses dias de estresse. Esse dia é melhor você não fazer nada do que você entrar na rede e ficar aí reclamando e criticando todo mundo, né, querendo descontar essa raiva, essa revolta, porque você vai se prejudicar. Então, eu já vi, né, não vou especificar, tinha até separado uns exemplos, mas eu já vi muita coisa inadequada, principalmente no LinkedIn. Então, comentar, aí essa pessoa comenta do RH, aí vai outra embaixo, começa a comentar. Isso é a coisa que eu mais vejo. Aí as pessoas começam a comentar assim, tá falando do tema X, a pessoa reclama do Y, o outro fala do Z, aí embaixo entra um, estou desempregado também, meu currículo, e quer anexar o currículo. Aí o outro chega e fala, também estou procurando vaga de, sei lá, de fiscal, de analista fiscal, e coloca o telefone dele. Então, assim, é uma série de incoerências, e são essas ações que não trazem resultado. Então, de LinkedIn, o que eu posso dizer? Pense, antes de ter qualquer ação no LinkedIn, pense que tipo de retorno ou que tipo de impacto que essa ação vai ter. Né? Se você tiver dúvida, pesquise. Então, será que é legal?
tem muitas pessoas, como eu falei, tem muito conteúdo sobre como usar o LinkedIn da melhor forma, né? Tem pessoas lá, até alguns que são, né, especialistas, hoje tem muito especialista na internet de tudo, então tem lá vários especialistas, né? Não estou desabonando todos, claro que tem muitas pessoas que entendem mesmo muito, mas tem muita gente que vai de carona também, né? Inclusive, pessoas que fazem consultoria para, né, carreira, transição de carreira, muito cuidado, né? Só em 2016, na minha região aqui, né, pulou assim, o número, eu diria que triplicou o número de pessoas que trabalham com isso. Agora está diminuindo, porque as pessoas estão... Todo mundo que era de RH, todo mundo não, né, desculpa. Muitas pessoas que eram de RH e muitas pessoas que não eram de RH, que não tinham a menor noção, simplesmente resolveram apoiar profissionais, fazer currículo, né, e atuar nessa área, muitos até cobrando barato, porque, né, era um bico, então estava fazendo isso, então muito cuidado, né, com esses profissionais que se dizem especialistas ou que resolvem trabalhar de uma hora para outra. Eu sou super a favor, eu sou empreendedora, eu sou a favor de empreendedorismo. Eu acho que se você está desempregado, vai fazer consultoria, se você é especialista em um assunto, se você tem conteúdo, nada, né, venda o seu conhecimento de alguma forma, mas cuidado com isso, né, cuidado da forma que você vai se posicionar, né, eu trabalho com isso há quase 4 anos, especificamente com carreira e recolocação, e eu não me intitulo especialista, porque eu acho que eu tenho muito para aprender, mas muito ainda. Então, tome muito cuidado com o posicionamento desses profissionais no mercado, e também com o seu posicionamento. Então, resumindo tudo isso que foi falado, quem não baixou o mapa, baixa o mapa. Isso vai trazer uma noção maior de fluxo, de como funciona esse processo de recolocação e do que você precisa fazer em cada uma dessas etapas. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, pode encaminhar no meu e-mail, eu vou deixar os contatos aqui embaixo, vou deixar o site também. Em breve eu vou lançar um outro site, que é o da Diretiva Desenvolvimento Humano, né, vou passar a atuar com essa outra marca, então também vai ter todo esse conteúdo, eu vou também deixar disponibilizado nesse novo site, mas o Ana Guedes coaching.com continua também no ar. Então, no meu site você tem as informações, tem os meus contatos, aqui no YouTube, esse vídeo vai estar disponibilizado também no YouTube, aqui no meu canal também tem os outros vídeos, os outros webinars que eu fiz, no meu site, no meu LinkedIn, tem meus textos, enfim. Acompanhe o conteúdo, se você não assinou a lista lá do site, assine, porque sempre que tiver alguma novidade eu encaminho para quem tiver cadastrado, meus textos, meus vídeos, enfim, algum material quando eu disponibilizo. Eu desejo boa sorte para você que está buscando, eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas, espero realmente que você consiga se recolocar o quanto antes, e enfim, desejo muita boa sorte, espero que isso se encerre logo. Se você gostou do vídeo, se você gostou da palestra, recomende para os seus colegas, ajude a compartilhar, porque com certeza pode ajudar mais pessoas também. Eu desejo muito sucesso na sua carreira e até mais.